Ela ligou lá e disse que estava com problema. E a Erika nunca me deu trabalho, né? Então, ela... Rose, chegou. Seja bem-vinda. Sheila também. Amanda, Fernanda também chegou aí. Sejam bem-vindos, galera. A gente está no Aquece. Pronto. Estamos ao vivo lá no YouTube também. Vou mandar o link lá do YouTube. Participe através do YouTube. Estamos ao vivo no Zoom e YouTube. Pronto. Está encaminhado. Deixa eu botar aqui. Delivery. Restaurantes e delivery. Show. Vamos nós. Estamos lá no YouTube também, tá bom? Deixa eu só deixar aberto aqui o YouTube para eu poder acompanhar a galera que está lá interagindo pelo YouTube. Sabe o que é um negócio bem legal que a gente vai ver hoje? É que vai rolar a apresentação aqui e eu vou ter que dar um jeito de fazer junto com o Aslan. Hoje vai ser... E a chapa tá quente hoje, hein? Ué, o Aslan saiu? Ah, não, tá aqui. Hoje a gente vai falar de um conteúdo muito legal, gente. Vocês já ouviram falar em decisões digitais? Alguém conhece, ouviu esse termo? Oi, Rosi. Tudo bem? Tá na produção, Rosi. Show de bola. Rosi e Thiago aí, ó, mandando ver. Quem folga a segunda? Quem disse que é para folgar a segunda, né, gente? A folga aqui é na terça-feira, amanhã. Aí. Muita gente trocou a folga de segunda por Por terça-feira. enquanto não tem folga, não. Oi, Rita. Tudo bom? Bora, simbora. Tudo, meu amor. Como é que você tá? Tudo em paz? Bem, graças a Deus. Vamos viva. Deixa eu abrir o chat. Estou aqui Aqui preparando também. aqui as coisas. Eu vou desligar o vídeo porque eu estou aqui no movimento, tá? Mas eu estou Tá bom. prestando atenção e vou voltar daqui a pouco. Beijo. Eu compartilhei aqui a tela com vocês. E é aquele momento que eu vou pedir para vocês. Estão olhando a tela aí? Dá para ver? Tá aparecendo? Tá legal? Agora, você Ué, não tava gente, cadê o aparecendo YouTube nada. aqui? Ih, caiu o meu YouTube. Tô vendo aqui a tela. Calma aí, deixa eu abrir aqui de novo o YouTube, gente. Show. Deixa eu subir aqui. O YouTube vai aqui para cima. Abrir o YouTube, que sempre tem gente que comenta lá no YouTube, gente. Então eu vou deixar ele abertinho aqui, que eu consigo acompanhar vocês aqui no Zoom. E a galera também que entra só pelo YouTube. A galera que vem do YouTube é igual o Thiago, ele encontra o nosso canal, ou então o pessoal que já segue, a gente tem quase 2.000 inscritos lá no YouTube. Ó, tem 5 pessoas lá no YouTube, tá vendo? Então é importante a gente deixar aberto. Vou deixar aqui. Boa noite, Sheila, tá lá no YouTube também. Irilis. Irilis, eu conheço a Irilis, não sei de onde, mas esse nome aí é bem comum para mim. Boa noite, pessoal do YouTube. Pessoal, Anne Capistrano entrou aí. Boa noite. Gente, eu fico muito feliz quando vocês abrem um vídeo. Eu já falei isso, eu gosto de repetir sempre. Porque nesse mundo que a gente está vivendo, a pandemia, ver vocês, a gente faz essa aglomeração digital. Em 2019, eu estava no ano 2019, 2018. 2018 eu estava no ano que eu estava fazendo palestras em São Paulo, assim, cara, semanalmente. E aí era aquele... Eu gosto muito de me conectar, é impressionante, mas ver pessoas, falar com pessoas era um negócio absurdo. E aí veio a pandemia, eu sofri muito. No início eu entrei quase em depressão por conta de não... Vim para o escritório, tá vazio, bateu uma solidão. E aí vocês com o vídeo aberto, eu realmente me emociono, a energia é muito boa. Sim, Rafa, estou no grupo de estudo, a Dani também está lá no YouTube, show de bola. Gente, vamos embora então. Vocês estão vendo aqui a telinha, o pessoal do YouTube também estão vendo, né? O poder do digital no mundo cada vez mais inovador. Todo mundo vendo? O áudio está legal? Tem alguém aí que está com o microfone aberto. É Ronange. Gente, eu vou fechar aqui. Qualquer momento que vocês quiserem me interromper, podem falar. O Alan também vai participar aqui com a gente, tá? Mas basicamente...
A gente vai falar hoje sobre o poder do digital no mundo cada vez mais inovador. O que a gente vai falar? A gente vai falar dessa parte mais digital, uma introduçãozinha, tá? E depois a gente começa um conteúdo de marketing digital bem forte para que vocês durmam pensando em como vai levar isso para o negócio de vocês, tá? Rodrigo Mahler tá lá no YouTube também. Bem-vindo, meu amigo. Então vamos lá, gente. Basicamente tudo se conecta quando eu falo que eu adorava participar desses eventos principalmente de tecnologia, que é a minha área. Esse daqui foi o último que eu participei presencialmente. Foi um pouquinho antes da pandemia e rolou o VTEX Day. Teve inclusive uma palestra do Obama, cara. Olha só que legal, teve uma palestra do Obama nesse dia aqui. Foi um negócio incrível ter participado disso. E aí sempre que eu falo assim, eu fui convidado para o VTEX Day, porque conheço muita gente de tecnologia, aí todo mundo fala, caramba, Rafa, você palestrou? Eu falo, não, eu estava lá, no meio da galera, eu era mais um ali no meio, e eu fiquei super feliz de participar. Por quê? Porque ali a gente encontra e se conecta com inovação. Eu sou uma pessoa que adora inovar, e pessoas que gostam de tecnologia, gostam de inovação, e são de tecnologia, quando vão nesses eventos aqui, acabam aprendendo muito. Eu quero trazer um pouquinho do que eu aprendi lá para vocês. Mas antes, eu vou fazer uma breve introduçãozinha, tá, gente? Eu vou trazer alguns números aqui e eu vou querer hoje que vocês participem bastante. Então, pode soltar o microfone aí para interagir aí com a gente. Basicamente, nesse dia aqui, tinham milhares de pessoas, mas não chegava nem a 1 milhão, enfim. E aí eu trago um número interessante aqui para vocês. 144 milhões de algo foi feito em menos de um dia no mundo. Eu queria que alguém chutasse o que vocês acham que reuniu 144 milhões de pessoas pelo mundo. O que reuniria 144 milhões de pessoas pelo mundo? Dá um chute aí. Alguém pode dar um chute, galera do YouTube, do Zoom. Dá um chute aí, gente. Eu não vou passar o slide antes que alguém dê qualquer chute. O que reuniria 144 milhões de pessoas pelo mundo? Mundo afora, no mesmo instante. A Rita quer falar. Acabou a pandemia. Acabou. Fim do coronavírus. O fim da pandemia vai reunir 1 bilhão, com certeza. Pois é. Então, Bolsonaro renunciou. É um bom chute. Ih, não vamos falar de política, não, gente. Isso é polêmico. Eu tô chutando. Tá bom. Ó, 144 milhões de pessoas foram reunidas no dia do lançamento do Pokémon Go. Vocês já ouviram falar nisso daí, gente? O lançamento do Pokémon Go é um joguinho para celular. Reuniu 144 milhões de pessoas no mundo ao mesmo tempo. Cara, isso é quase a população do Brasil. Quase não, que somos 200. Mas isso é muita gente, galera. É muita gente. E existem ainda pessoas que ignoram o poder do digital. Imagina que um lançamento de um jogo, uniu 144 milhões de pessoas em um único dia. Isso é muito forte, gente. Isso daí me faz lembrar um pouquinho sobre o momento do Pokémon Go quando chegou. O Pokémon Go foi lançado, eu estava empreendendo a meu delivery, tá? E a gente tinha os primeiros clientes ali, andando e tudo mais. E aí isso rolou um fenômeno. O que acontecia? A sorveteria Oba Oba, à esquerda aí de vocês, né? Ou direita, não sei como é que tá para vocês, para mim tá na esquerda aqui. E a sorveteria da Ribeira são 2 pontos que funcionavam no mesmo horário e tinham mais ou menos o mesmo público-alvo. Uma cidade parecida, cidade vizinha, tá? O que vocês acham que diferenciou a sorveteria da Ribeira da sorveteria Oba Oba meio-dia? Eles começaram a abrir de manhã a sorveteria da Ribeira. Dá um outro chute aí. Tava lotada a sorveteria da Ribeira. O Wi-Fi liberado? Não, quase. Isso é legal também. Por sinal, provavelmente também tinha, tá? Por sinal, Thiago, isso daí somou. E o porquê? Porque a sorveteria da Ribeira, ela, coincidentemente, por muita sorte, ela era um Poké-estádio no Pokémon GO. Aquele mesmo joguinho que reuniu 144 milhões, o cara deu uma sorte que o ponto comercial dele era um Poké-estádio. O que era isso, gente? Um monte de adolescente, um monte de pessoas iam até esses Poké-estádios no mapa pelo jogo para jogar, você tinha que andar para jogar, atrás de Pokémon, atrás de batalha. Então, o cara deu uma sorte que um movimento digital de um jogo, o ponto comercial dele virou um Poké-estádio. O que ele fez? Provavelmente ele fez o que o Thiago falou, liberou o Wi-Fi, ele abriu mais cedo, ele não abria a sorveteria essa hora, abriu mais cedo e bombou.
E esse cara daí era cliente nosso no delivery. Ele falava, Rafa, aqui meu negócio virou um pouco estádio. Como é que a gente faz para fazer assim, assado? Na época eu falava, cara, que cagada, né? Desculpa eu falar esse termo, mas porra, que cagada, né? O cara chegou do nada e o estabelecimento dele virou um pouco estádio, ele recebeu um volume de vendas muito maior. A diferença é, você está preparado aí para algo digital bombar o seu negócio do nada? Ele não estava preparado. Foi um surto mesmo para ele, e ele assim, mas foi um cara altamente inovador. Ele ficou atento ali, ele viu o que aconteceu. Cara, tem muita gente que fica aqui em frente ao meu estabelecimento. Que danado é isso? Ele entendeu o cenário, viu que tinha oportunidade, ele fez acontecer, tá? Ele está com a gente até hoje, esse estabelecimento. E assim, a partir de agora, gente, eu vou trazer uma série de inspirações baseadas nesse livro, do Fábio Pereira, sobre consciência digital. Eu vou fazer uma introdução sobre consciência digital para vocês, e eu espero que vocês curtam aí a próxima sequência de slide e colaborem, porque vai ser muito interativo a partir de agora. O que é consciência digital, tá bom? A introdução. 90% dos dados de hoje foram criados apenas... 90% dos dados de hoje foram criados apenas nos últimos 2 anos. Isso quer dizer que a gente está vivendo uma explosão de informação. 10% de todas as fotos do mundo foram tiradas nos últimos 45 dias. Olha só como está avançando o número de informação. O Brasil é o primeiro país com mais de um celular por habitante. Quase um celular e meio por habitante no Brasil. Bizarro, muito forte. E o mundo, a internet é tão forte, está ocultando para vocês e está aparecendo um negócio em cima ou está aparecendo tudo certinho? No slide. Tudo certinho? Tá certinho. Show. Que não dá para você acompanhar tudo o que rola na internet. Esse gráfico, ele é muito interessante. Ele traz assim, internet em 60 segundos. Eu vou trazer só alguns aqui, mas em 60 segundos, 4,5 milhões de vídeos são visualizados, são visualizações no YouTube. Mais 390 mil aplicativos são baixados. No Instagram, 347 mil scroll. Quando você vai arrastando a telinha para baixo, 347 mil vezes é feito um scroll no Instagram em 60 segundos. O Tinder tem 1,4 milhões lá de sim ou não, gostei ou não gostei, né? Então, isso tudo acontece em 60 segundos só. E o que eu vou trazer para a gente refletir? Não dá para você acompanhar tudo o que rola na internet. É impossível, né? É impossível você acompanhar tudo o que está rolando na internet. Então, a gente vai falar agora sobre as decisões digitais. 35 mil decisões são tomadas por dia por um ser humano. 35 mil. Desde o momento que você escolhe qual roupa você vai vestir, até o momento que você escolhe qual caminho você vai fazer da sua casa até o trabalho, da sua casa até o shopping, ou as decisões mais simples, como, por exemplo, qual canal de televisão você vai assistir. Tudo isso compõe uma decisão que você toma, né? E 35 mil decisões são feitas por dia. Agora a gente vai refletir sobre quantas dessas decisões são digitais, ou seja, você toma a partir do seu celular, a partir da internet, enfim, a partir de hábitos que foram criados de forma digital. E aí começa a primeira interação, gente. O que vem na cabeça de vocês quando eu mostro aí o mapa da Austrália? Pode falar, pode digitar aí a galera do YouTube. Tá? O que vem na cabeça de vocês quando vocês veem a imagem aí do mapa da Austrália? Pode falar, qualquer palavra aí. Rita, Tiago, que estava aí, ó, Anne. Pode falar, gente. Solta o microfone aí, pode digitar. Desenvolvimento, sei lá, desenvolvimento. Desenvolvimento, Tiago comentou. Austrália. Alguém? Pode falar, o que vem na cabeça? O que vem na cabeça? Evolução. Evolução. Caramba, é a primeira vez eu acho que o pessoal ficou tímido para falar. Deixa eu ver o chat aqui do Zoom. Minha esposa falou um negócio aqui, ô Rafael, canguru. Canguru, muito bom. Parabéns. A Vanessa, sua esposa? A Vanessa, minha esposa. Sensacional. É isso, gente. Eu vou te falar. Pode até ter passado evolução na sua cabeça, crescimento, mas normalmente, quando a gente bota a bandeira da Austrália, vem canguru. Inconscientemente, né? Vem canguru. Algumas pessoas, claro que não, mas em muitas pessoas, e olha que eu faço isso aqui direto, muitas pessoas é canguru de cara, canguru, tá? Aqui, vocês acreditam que essa bolinha aqui no meio, acho que é azul, que eu não vejo cor, né? Essa bolinha azul é o mesmo tamanho da bolinha da direita? São iguais? Sim ou não? Bota aí. Sim. Ó, a Ana lá tinha botado canguru também no YouTube. Eu acho que sim, eu acho que são iguais.
São iguais, mas alguém acha que sim, alguém acha que não. Tem gente que dá certeza que não. Eu acho que sim. Acha que sim. Pois é. A gente acha que sim, mas não tem certeza. Tem certeza? Tu apostaria R$ 100 agora, Thiago? Não. Rita não apostaria também. Eu apostaria R$ 100. Vai muito do que está em volta da figura ali, né? O Thiago foi Pode ver firme. que O no cara foi canto direito firme. está umas bolas maiores, lá está uma bola menor, dá essa impressão que uma é É. maior que a outra. A verdade é que elas são iguais de fato. Só que aqui o nosso cérebro acaba enganando um pouquinho a gente, e aqui fica mais claro que elas são iguais, né? E aqui esse número? Aqui certamente alguém vai acertar. Hein? Agora eu acho que alguém vai acertar. O Rui Empório botou veemente intercâmbio, tênis, canguru. Né? A galera botou no canguru também. Na Dinamarca, 4% é. E na Áustria, 99% é. O que seria isso? O que seria isso? O dia mais engraçado que eu fiz essa pergunta, falaram assim, é o número de austríacos. Eu falei, caraca, muito bom o número de austríacos, faz sentido, né? Dinamarca, 4% da população austríaca, na Áustria, 99% é austríaco. Mas não. Chuta aí, dá um outro chute aí. Ó, a Vanessa acertou canguru lá, e vamos embora. Vê se acerta aí de novo. Só mais esse. Vou passar, hein? Dou uma. Deixa eu dar um tempinho que tem um delay da galera do YouTube, senão a galera do YouTube não consegue participar bem. 4% na Dinamarca e 99% a população da Áustria. Vou passar. Essa aqui eu acho que ninguém ia acertar, não. Flávia chegou aí. É o número de pessoas doadoras de órgãos. Eu vou explicar o porquê. Na Áustria, 99% das pessoas são doadoras de órgãos. Na Dinamarca, só 4%. Na Áustria, você nasce doador. Você tem que pedir para sair, sabe? Então, é o que a gente chama de uma decisão default, por padrão, default. Então, assim, o default ele é mais um de 150 viés inconscientes conhecidos e categorizados por uma importante revista que é a Economia Comportamental. O que é isso, gente? Vieses inconscientes são coisas que ficam como gatilhos no nosso cérebro. Daí vem os estudos de gatilhos mentais, que a gente já falou sobre isso, né? Mas, basicamente, todo mundo tem esses vieses. Por isso que a Vanessa falou canguru assim que viu a Austrália, né? Por isso que a gente, às vezes, se perde, o cérebro dá uma enganadinha na gente. E aqui, a gente tem um que é o default, que é o padrão. Basicamente, na Áustria, todo mundo nasce doador de órgão. Na Dinamarca, ninguém nasce. Então, tu tem que pedir para ser. Quando você tem que pedir para sair de algo, normalmente você fica por padrão, né? Então, isso é muito usado na tecnologia e no mundo digital. Ah, Rafa, o que isso tem a ver comigo? Né? Isso aqui, ó, o default é o famoso pede para sair. A gente fala que é o viés do Capitão Nascimento. Se tu não pedir para sair, você está dentro. E quem que usa muito isso daí? Arquitetos de decisões digitais, gente. Toda tecnologia, todo site, toda parte digital, Instagram, que está no nosso dia a dia, tudo isso daí tem por trás um arquiteto de decisões digitais. Os grandes empresas, grandes interfaces, Netflix, sempre tem um arquiteto de decisão digital. É uma profissão extremamente nova, tá? É uma profissão extremamente nova e com muito potencial de persuasão dos usuários. Por exemplo, a Netflix. Quando você está se cadastrando na Netflix, tem um campinho lá que, por padrão, ele vai te mandar e-mails com propaganda. Está escrito assim, ó, lá, marque aqui se você não quer receber ofertas especiais da Netflix. Então, assim, se você não marcar, você vai receber. Então, você tem que tomar a decisão de dizer não. Provavelmente, todo mundo recebe as ofertas especiais da Netflix sem saber. Então, o mundo digital, ele começa a te induzir a tomar decisões digitais de forma inconsciente, sem raciocínio. Você vai por padrão, default. Quer ver? Quem já viu essa telinha aqui do Facebook? Você clica em um aplicativo para brincar lá, falando assim, fique, sei lá, mude a cor do seu cabelo, ou transforme seu rosto, ou veja quem você é se você fosse o sexo oposto. Aí você clica lá, aparece uma caixinha do Facebook para você dar um ok, aí tu dá ok. Você nem lê o que aquilo está falando. É fruto de um arquiteto de decisão digital. Ele bota lá o botão OK com destaque e esconde basicamente o que vai fazer. Mas aqui nesse cenário, eu estava conectando a GoPro, uma câmera, no Facebook, e apareceu, gostei de publicar no Facebook para você, e todo mundo lá
que você integrou que você está usando a GoPro, cara, tu dá OK aqui, ele tem permissão de publicar na sua linha do tempo. Então, basicamente, a gente lê pouco essas coisas, a gente vai por padrão, por default, a gente só dá clique, né? É aquela fase, é aquela mesma história da Netflix. Acabou a série, ela toma uma decisão por você, que ela bota assim, ó, iniciando o próximo episódio em 3, 2, 1. Para você não ver o próximo episódio, tu tem que tomar uma decisão, falar assim, não quero, e tirar. Senão você vai ver. E é assim que a gente acaba maratonando, chega no outro Isso dia com uma seria a insônia mesma danada. coisa de um consentimento tácito? É. Exatamente, Rita. Exatamente isso. Ou seja, se você não se pronunciar, Isso aí. Isso aí. a resposta fica de acordo com o que o outro quer. Exatamente. Isso, Exatamente no mundo isso. digital, o arquiteto digital é responsável, ele bota por padrão. Ele vai lá igual o Capitão Nascimento, tu tem que pedir para sair. Não pediu para sair, você está dentro. Entendi. Isso, gente, é claro que gera uma série de impactos no nosso dia a dia, né? Quer ver? A Amazon patenteou agora a entrega antecipada. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão estudando o seu perfil de consumidor e estão fazendo entrega para você. Por exemplo, vai chegar um livro na casa da Rita sobre um assunto que ela gosta muito. Por quê? Porque ela saiu dando OK, e um monte de coisa que ela não está lendo, e a Amazon sabe exatamente como é que ela é. E aí vai dar um livro para ela e fala assim, ó, se você quiser aceitar, a gente cobra do seu cartão de crédito. Se não quiser, tu devolve. Só que como eles usam tecnologia e inteligência artificial, eles sabem que a chance dela aceitar é gigante. Então, olha só o que os caras criaram. Entrega antecipada. Olha como o mundo está ficando cada vez mais... você toma menos decisões racionais, né? As pessoas estão tomando decisão para você. Até o que você vai comprar agora vai chegar na sua casa um liquidificador. Ah, amei. Obrigado. Passa aqui o cartão. Você nem escolheu mais. Quer ver? São Paulo. Rita é de São Paulo. Tem mais gente aí de São Paulo. Quando eu vou para São Paulo, normalmente eu boto assim, onde comer em São Paulo? 91% das pessoas ficam na primeira página. E aí eu vou te perguntar, quem está decidindo onde vai comer? Sou eu ou é o Google que está decidindo por mim? Eu tomei essa decisão de forma racional? Eu realmente pesquisei, escolhi onde eu vou comer? Eu não. Tchau, mãe. Eu simplesmente decidi e deixei que o Google escolhesse por mim. Opinião de outras pessoas. E eu não saio da primeira página do Google, assim como 91% das pessoas. Então, isso começa a ter decisões digitais impactando a sua vida. E aí vamos trazer para o mundo do corporativo, o mundo das empresas, e eu vou fazer uma pergunta. Quanto de vocês, antes da pandemia, nem ligava para o mundo digital? Tinha o Instagram, tinha um negocinho lá, nem tinha site de pedidos. Beleza, atendia telefone dos clientes. Então, a transformação digital, ela estava a anos de distância, né? Estava a anos de distância. O mundo estava... As pessoas estavam fazendo sitezinhos. Tudo bem, estou aqui no iFood. Aí veio a pandemia. Todo mundo correu. Eu preciso de cardápio digital. Eu preciso que o meu cliente acesse sim. Eu preciso agora que tenha um esquema de entrega sem o entregador sem contato. E tudo o mundo se transformou de forma digital em 5 anos, talvez, em 1. Então, quanto você estava preparado para esse mundo digital que chegou e hoje é realidade e não vai voltar mais? E é assim que eu começo hoje a nossa aula com participação e protagonismo do nosso amigo Aslan, que é estrategista e o líder de marketing aqui da empresa. Ele vai falar hoje bastante com a gente. Eu vou pautar aqui o que a gente falou que ia ver hoje, né? Marketing digital apoiando estratégias de conteúdo e conversão. Antes, eu gostaria só de perguntar o que vocês acharam de decisões digitais. O quanto decisões digitais você acha que está influenciando aí no seu dia a dia? O quanto você acha que você raciocina para poder tomar uma decisão digital ou o quanto o digital tem tomado de decisão por você? E aí? Faz essa reflexão depois, antes de dormir, gente. Ó, Instagram. Instagram começa, tem que postar todo dia, tem que fazer não sei o que e tal. E aí você segue, e aí você segue, e aí você segue. Você realmente está raciocinando o que você está fazendo? Ou você já está tomando decisões de forma inconsciente? E aí, para te adiantar, quanto mais decisões inconscientes você toma, menos energia você gasta no seu cérebro. Isso é um fato. Porém, menos lógica e menos estratégia você está levando para as suas decisões. Então, a partir do momento que a Netflix toma uma decisão por você, ou a partir do momento que você está vendo os sites, os teus concorrentes criando site, criando aplicativo e tudo mais, e engajando os clientes deles,
você começa a ficar para trás. Aí eu vou fazer uma introdução aqui ao que a gente vai ver, gente, que é a parte que eu mais gosto, que a gente vai falar aqui de como rastrear os seus clientes. Agora começa a ficar pesado, agora começa de fato o conteúdo. Essa introdução é realmente reflexiva sobre decisões digitais, porque eu acredito muito que se a gente parar para ter mais raciocínio lógico em cima das nossas decisões, nós vamos ser menos enganados. Porque agora a gente vai mostrar exatamente como tomar decisões pelos seus consumidores. Essa é a parte, talvez, do marketing, né, Asla, mais perigosa, que a gente exige responsabilidade, por isso que eu trago aquela introdução. Eu não quero que você influencie as pessoas a comprarem com você de forma irresponsável, usando os gatilhos e usando essa estratégia de padrão. Porque, por exemplo, a pessoa vai clicar, vai comprar, ela nem sabe o que está fazendo direito, e depois ela fala, caramba, eu não queria ter comprado um hambúrguer hoje, ou não queria ter comprado... Você tem como encantar as pessoas e vender com mais responsabilidade. Então, por isso que eu faço essa introdução. Cuidado e use com responsabilidade o que a gente vai ensinar a partir de agora, tá bom? Eu adoro... Eu acho legal também quando faz essa introdução. E assim, o Rafa, ele entrega muito de valor para vocês quando ele está colocando isso e colocando de uma maneira que vocês entendam de uma maneira bem prática de como fazer. Eu sou um cara, vocês vão perceber daqui para frente, que eu talvez não falo com tanta clareza como o Rafael fala, porque eu realmente entro para dentro da ferramenta e entrego valores que estão ali bem abaixo do que vocês veem, né? Não só à frente do negócio, mas eu faço toda a organização do digital para que isso aconteça, né? E aí, muitas vezes, quando a gente está fazendo essa organização, cara, a gente vai começar a falar para vocês muitos viés técnicos, muitas coisas. E aí, por isso que vai ser legal esse bate-bola, porque o Rafael ele consegue interpretar isso bem e passar isso para vocês, de repente, de uma maneira, de um olhar não só técnico, né? Então, essa é a ideia. Por isso que a gente vai fazer isso num bate-bola aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês acharem, pô, não entendi isso, levanta a mão, faça a pergunta e a gente vai fazer de tudo para que vocês entendam. Show. É isso, gente. Então, a gente vai falar agora sobre o poder desse marketing digital. Eu fiz uma introdução para vocês entenderem que vocês, eu, todos nós somos influenciados de forma digital o tempo todo, seja pela Netflix, seja pelo Instagram, quando ele escolhe para a gente ficar passando os próximos stories. A gente não escolhe, né? Qual story você vai ver. Tu começa a ver, ele já vai passando, vai passando, vai passando. Isso é uma decisão digital. Ele tomou a decisão por você de quem vai ser o próximo, quem é o primeiro do topo, quem é o terceiro. Essas decisões nós tomamos de forma inconsciente. Então, quando a gente toma isso daí de forma inconsciente, é porque alguém planejou e quis que você tomasse aquela decisão, tá bom? Então, o que a gente vai ensinar para vocês como vocês podem começar a rastrear os seus clientes, fazer comunicações extremamente personalizadas, vocês vão ver o nível de personalização que vocês vão conseguir criar, tá? E a partir de agora, a gente vai fazer uma série de 3 encontros focados para você começar agora do zero. Se você não faz tráfego, por exemplo, pago, cara, maratona com a gente essas 3 séries que você vai sair daqui, esses três encontros que você vai sair fazendo muito mais que tráfego pago. É uma promessa minha aí e o Asna assina embaixo, né, Asna? Você vai fazer mais que tráfego pago, você vai rastrear os seus clientes, você vai fazer eles tomarem decisões. Agora, dessa forma inconsciente. Agora, usem com responsabilidade, tá bom? Vamos lá, gente. Como rastrear... Vou passar aqui. Vamos falar agora sobre como rastrear os seus clientes. Você não está sendo rastreado somente pelos seus interesses. Isso é importante, né? Você também é rastreado pelas suas ações dentro dos ambientes de quem sabe usar o poder do digital. Vou fazer uma introdução e o Aslan dá uma pegada mais técnica. Mas você sabia que quando você acessa um site, por exemplo, algo que você está comprando, vocês já devem ter passado isso quando você está comprando, por exemplo, um eletrônico, né? Estou comprando uma geladeira. Comecei a pesquisar geladeira aqui. E aí, onde você navega, começa a aparecer a bendita geladeira. E ela aparece de outras lojas e começa a aparecer um monte de geladeira. E tu está no seu jornal, vem a geladeira. Você está no Facebook, vem a geladeira. Isso é porque você começou a ser rastreado por quem vende geladeira. Quando você falou que você havia algum interesse em geladeira. Só que a gente não vai ensinar vocês só a rastrearem pelo interesse principal,
porque você não é só rastreado pelos seus principais interesses. Você também é rastreado pela sua interação com aquele interesse. Então, imagina que você pegou aquela geladeira, você botou no carrinho a geladeira, você desistiu daquela compra. É possível que quem anunciou aquela geladeira saiba disso. Vamos supor que você viu 10 tipos de geladeiras diferentes naquele site, que você viu mais da metade daquele site, você rolou o site. É possível e é perfeitamente possível e é até simples que a pessoa, o dono daquele site, saiba exatamente quais foram suas ações naquele site. A partir daí, ele não só vai te rastrear, mas ele vai te impactar de forma extremamente personalizada. Isso tudo por conta da tecnologia que hoje permite você botar um chipzinho nos consumidores. Quer falar um pouco disso, Aja? Esse chipzinho, o que é isso? Então, na verdade, eu acho que todo mundo anda com esse chip o tempo todo, né? E aí, isso que muitas vezes a gente não se apega, né? Hoje em dia, a gente anda não só com chip, com GPS, com tudo que você faz, é rastreado o tempo todo. E isso é o que você põe no seu bolso e que você não esquece quando você sai de casa, que é o celular, né? Então, hoje, qualquer tipo de propaganda é feita direcionado para o celular. Não tem como você pegar e falar que uma propaganda que ela é feita em massa, ela pode ser impactada de uma maneira muito mais assertiva no celular do que numa TV. Então, assim, só para você ter uma ideia, se você colocar uma propaganda no outdoor, ele não vai ser tão impactante quanto você gastar aquela mesma quantidade que você gastou de dinheiro num celular, né? Na verdade, não bem no celular, mas hoje em dia nas mídias, que é mídias pagas. E hoje o que domina as mídias pagas é o Facebook e o Google. São as duas mídias maiores que tem hoje em dia, né? E o que o Rafael fala é o seguinte: você vai lá, toda vez que você faz uma busca na internet, você busca uma intenção. Se você busca uma intenção, provavelmente você vai no Google. E aí você vai no Google, e no Google você digita uma geladeira, ou comparativo entre geladeiras. E aí, geralmente, ele te entrega uma lista de onde essas geladeiras estão de uma maneira mais barata, ou comparativo, se você compara um modelo com outro, e ele te entrega num site. E aí, quando você acessa esse site, você começa a deixar rastros, que são esses rastros digitais que a gente costuma dizer, que são esses GPS, ou exatamente o que é. Falando bem o jargão técnico, a gente instala em cada site, seria um pixel, né? Que é esse chip, tá? O pixel nada mais é do que um script de computador, que toda vez que você acessa pelo seu celular, pelo computador ou qualquer lugar no site, aquele site em si dá acesso a informações que podem ser enviadas tanto do Google quanto do Facebook. E aí, a partir disso, a gente começa a trabalhar outros tipos de propaganda para esses caras que são os remarketing da vida. Os remarketing nada mais é do que você acessou numa loja, e aí essa loja tem lá, ele consegue saber exatamente em qual página que você atingiu, qual que é a porcentagem que você andou naquele site, se teve interesse ou se não teve, se você, depois daquela geladeira, você comparou outros modelos. E aí quem é o fabricante, quem está disposto, quem tem acesso a essas informações, ele começa a gerar a parte, aí que vem o arquiteto digital, e o que ele faz? Ele começa a visualizar tudo isso que você fez ao ponto de ele te mostrar qual é o próximo passo que você vai fazer. Se no primeiro modelo você só foi lá e comparou uma geladeira com outra, provavelmente vai começar a aparecer nas suas redes sociais um comparativo entre as duas geladeiras. Dependendo do fabricante, ele vai puxar mais a sardinha para o lado dele e vai pagar para aparecer mais do que um outro. E aí você, intencionalmente, você vai começar a perceber que você está tendendo a comprar a geladeira que é daquele fabricante que pagou mais para aparecer na sua frente. E aí vem esses viés e com o tempo você vai percebendo que você realmente não está tomando a decisão. E sim, são os arquitetos digitais que estão tomando as decisões por você. Nada mais é do que o quanto esses pagaram a mais para ter essa intenção de você comprar ou não aquela geladeira, por exemplo. Isso é um chip bem bom, um caminho bem genérico de como que a gente pode fazer esse tipo de acesso. Sim. E Asna, agora eu vou fazer uma pergunta para o pessoal. Quem aí tem site ou aplicativo próprio para anunciar os seus próprios produtos? Quem tem um site com catálogo online, né? Quem tem um catálogo online? Eu sei que a Rita tem. Quem mais aí tem catálogo online, gente?
pessoal do YouTube também. Tiago, você tem catálogo online? Cardápio online? Não, Rafael. Então, isso é um grande problema do nosso negócio aqui. Nós vendemos praticamente 80% através do iFood. E depois de 2 anos aí, a gente está vendo a dificuldade que está sendo se manter no mercado, né? Sem o próprio tráfego pago e sem essa fonte de pedidos aí que é o aplicativo ou o site próprio, que a gente não utilizamos. Pois é, quando você tem um meio próprio para que o seu consumidor vá comprar por ele, ali você pode manipular o que vai acontecer. Você pode rastrear o que eles fazem de interação no seu site. Então, o que eu estou falando? Por exemplo, a Rita, que tem o próprio site, ó, a Giovana entrou aí, bem-vinda. A Rita, que tem o próprio site, o que ela consegue fazer? Ela consegue ver as ações que os consumidores estão fazendo no site dela e consegue tentar começar a converter mais vendas para quem não necessariamente comprou quando foi no site dela. Por exemplo, imagina que alguém foi lá no site da Rita, aí olhou mais de 50% do site, rolou para baixo, foi até o finalzinho assim e desistiu. A Rita não sabe hoje, provavelmente, mas se ela estivesse rastreando essa pessoa, ela iria saber que foi uma pessoa que ficou 12 segundos apenas no site dela e que viu um pouco mais da metade dos produtos dela e parou lá na parte de sopas, não chegou nem no finalzinho, nas sobremesas, e saiu. Faz sentido para a Rita impactar essa pessoa com uma propaganda, ou com um anúncio, ou com uma comunicação igual a uma pessoa que é fã dos produtos dela, que fica lá no site navegando um tempão, que já conhece, que compra? Não faz. Por quê? Porque essa pessoa provavelmente bateu o olho e não gostou do que viu de cara. Faz sentido para a Rita talvez impactar essa pessoa com anúncios que ela não viu, as coisas que ficam no finalzinho, ou começando a tentar se conectar de forma diferente com essa pessoa. Aí vamos supor que a Rita foi lá e botou assim, olha, uma propaganda bem direcionada. Olha, as sobremesas do Rita Caldas são assim, os doces são maravilhosos, assado. Essa pessoa clicou e já gostou. Aí foi diferente, essa pessoa chegou no carrinho, botou lá no carrinho, só que na hora de comprar ela desistiu. Aí a Rita fala, ô danada, a mulher não foi lá no negócio, eu fiz diferente, ela foi lá, quase comprou e não comprou. Só que ela está sabendo de tudo isso. Aí a próxima propaganda da Rita não vai ser mais mostrando o produto, vai ser, olha, eu sei que você foi lá no carrinho, você chegou tão perto de comprar e não me deu essa chance. O que está acontecendo? O que você precisa? E começa a ter uma comunicação extremamente individualizada. Ela começa a filtrar. Lembra que a gente falou de funil? A gente falou de funil e o que eu falei de funil? Esquece funil, a gente vai ter o ciclo de interações, né? A gente falou lá sobre isso na aula 2. Então, basicamente, a Rita vai colocar essa pessoa num dos estágios daquele ciclo de interação, só que de uma forma personalizada. Ah, esse é o grupo de pessoas que ficam só futucando o meu site e não compram nunca. Até ela aprender a vender para essas pessoas. Quando ela aprendeu um padrão que converte para essas pessoas, ela converte para todo mundo, ou tenta converter para todo mundo que está naquele ciclo e todos os novos que caírem naquele ciclo. Isso é escalar uma estratégia de marketing. Ela cria padrões, ela aprende como que converte cada perfil de pessoa, aquela pessoa que só entra no meu site, navega e mete o pé, eu sei como converter, eu tenho que jogar para cá, jogo para cá, faço isso. Aquela pessoa que bota no carrinho e abandona, rapaz, o cara botou aí R$1.000 no carrinho, que vendão, e foi e sumiu. Eu sei vender agora para essa pessoa porque eu comecei a vender para pessoas parecidas com essa pessoa. A minha comunicação para essa galera que abandona carrinho é diferente. Eu não gasto dinheiro me comunicando para a galera que abandona carrinho igual eu gasto com a galera que vai lá no meu site e compra. Essa é a vantagem, isso é o mais legal do marketing digital, quando a gente começa a criar essas estratégias assim, tá? Então, faz sentido para vocês querer rastrear as ações dos clientes no site de vocês, nas interações que vocês criam, seja num Reels, seja numa postagem que você está criando na mídia social. Faz sentido para você ter esse poder de rastrear e começar a fazer essas pessoas tomarem decisões mais por padrão? Ou seja, você vai... Quer ver? Ó? Olha só isso aqui. E como é que faz isso? Pois é, o que a gente vai ensinar a vocês. É o que eu vou te ensinar, Rita. Como faz isso? Eu só preciso que vocês usem com responsabilidade, que fica perigoso. Eu treinei as meninas de vendas aqui, a gente fez um treinamento super legal, né?
Aí eu falei, olha, meninas, vocês só têm que me prometer um negócio. Vocês vão começar a ficar perigosos, porque vocês vão dominar 18 gatilhos mentais fortíssimos, vão dominar estratégias de ciclo de funil, vão dominar um monte de coisa. Vocês vão estar vendendo carne para vegetariano, então, por favor, usem com responsabilidade. Aí elas estão assim, estão aprendendo e já estão começando a ter os primeiros resultados. Então, assim, gente, venda é processo. E se você consegue dominar e fazer com que aquele teu cliente e padronizar esses processos e fazer com que seus clientes fiquem naqueles ciclos processuais, isso aí é lindo, é quase que no automático. Então, lembra desse cara daqui, que era aquele que Deixa eu falava só, assim, quer só pagar complementar um negócio aí, rapidinho. Quando o Rafa fala, ele sempre fala isso, eu acho bem interessante quando ele diz isso, que venda realmente é um processo. E quando a gente coloca isso no mundo digital, a gente consegue mapear esses processos muito bem mapeados. Então, se a gente começar a trabalhar esses processos em escala, esse processo vai ajudar com que você, que é empreendedor, converse com as pessoas que realmente querem comprar de você e elimina aqueles curiosos. Então, quando a gente começa a organizar esses processos dentro das etapas do ciclo o ciclo que a gente está realmente trabalhando, né? Que é diferente do funil de vendas, mas o ciclo que você põe esse cliente para trabalhar e você vai alimentando ele com o tempo. Em cada etapa você põe exatamente o alimento que ele precisa para sempre passar de uma etapa para outra. Se você organizar isso, cara, você vai trabalhar isso em escala. No final, por exemplo, não adianta você querer falar com aquela pessoa que ela só está curiosa. De repente você fez uma propaganda, você mandou ela para o site, essa propaganda, ela pegou e ela atingiu essa pessoa de uma maneira que é efetiva. Vamos supor, a gente está trabalhando agora, é julho, você resolveu fazer uma propaganda para o Dia dos Namorados em julho. Poxa, você está completamente errado com o ciclo que você está fazendo e qual tipo de propaganda que você está fazendo. Né? Então, isso não vai se conectar. Então, quando você começa a mapear os seus processos e começa a entender que cada tipo de cliente ele tem um ciclo de vida e esse ciclo de vida ele pode ser alimentado para que ela passe para outras pessoas, então isso pode encaminhar para que você faça esse processo de venda muito mais no automático. E essa é o poder de que você faz com que o marketing digital faça para você. Né? Então, é Exato. isso. Exato. E assim, a gente vai ensinar, Rita, como vocês vão rastrear esses clientes, padronizar esses ciclos e deixar isso no automático rodando anúncios, tá? Isso é o que a gente vai fazer nessa série de 3 aulas. Lembra desse carinha aqui que ficava, quer pagar quanto na televisão? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Se tem alguém geração 2000 aí, não vai lembrar. Mas a galera que 30 anos para cima, com certeza lembra. Palhaço. Não sei, sempre tem. Aqui na empresa tem uma menina que nasceu em 2001. O pior é que a gente vê isso na empresa. Aí eu falei, caramba, ela não viu o Brasil ser campeão do mundo, gente. Aí eu fico assim, caramba, tem que saber se comunicar com a galera também geração 2000. Mas eu imagino que a maioria das pessoas aqui lembrem desse rapaz aqui que ficava, quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Comercial tradicional de televisão brasileira. Na televisão você anuncia para milhares e milhares de pessoas, você não sabe quem está vendo do outro lado, sabe muito por alto, mas você não consegue rastrear. A diferença é que se a Casas Bahia fizesse isso de forma online, hoje em dia eles até fazem, eles iriam saber que você adicionou um sofá cinza de 3 lugares no carrinho, você não comprou, depois clicou em um de 2 lugares, depois visitou o site do seu concorrente, depois voltou para o site, foi até um pouco mais da metade do site, clicou em parcelas, começou a digitar seu cartão, desistiu da compra e mais. A Casas Bahia saberia como isso acontece. Pois é, e a Casas Bahia saberia que pessoas igual a vocês precisam de um empurrãozinho X para tomar decisão. Aí entra o processo. Ou seja, a Casa Bahia é reputado para fazer isso comigo. Pois é. O que ela acontece? Eu vou lá, boto as coisas no carrinho e não compro. Vou pensar mais um pouco. Daqui a pouco aí eu recebendo mensagem. E aquele negócio que você botou no carrinho? E eu fico puta. E o que acontece? Eles mapearam o padrão de pessoas que são iguais a você, que bota no carrinho e depois revisita 3 vezes, e depois some por uma semana. Eles falam assim, pessoas igual a Rita compram com um empurrãozinho assim. Então, às vezes é um cupom, às vezes é só uma SMS que tem que te mandar, às vezes é escassez, é o gatilho da escassez, falando, só tem 3 unidades. Vão saber como converter para você. E aí vai se comunicar para você de uma forma que não vai mais perguntar, quer pagar quanto? Vai chegar assim, toma o link aí para finalizar o pedido com a condição X. Ou seja, só os últimos 3, se você cai no gatilho da escassez. Ou então se é da urgência, só hoje. E aí vai.
Às vezes você precisa de um desconto, ele vai te dar ali 5%, ele vai te enquadrar num ciclo, e, cara, ele fica perigoso, cara. Esse cara não ia mais ficar, quer pagar quanto? Imagina, esse cara vai falar assim, oi, Rita, tudo bem? Aquela geladeira está chegando amanhã na sua casa, toma aqui para passar o cartão. Que ele já sabia o que você precisa, ele sabe... Ele sabe até a data que meu cartão fecha, desgraçado. Sabe? Pois é, gente. Então, assim, rastrear os seus clientes pode ser muito perigoso, mas pode ser muito lucrativo se você fizer com responsabilidade, é claro. Porque, por exemplo, vocês vendem, lembra que a gente falou na aula 1, vocês não vendem, aula 2, desculpa, vocês não vendem um produto, vocês vendem benefício. Então, quando você começa a botar isso na cabeça, e quais são os benefícios que você vende? Por exemplo, o Thiago, que está aí na primeira aula com a gente aí, ele vende hambúrguer, né? Hamburgueria. Então, o que ele vende ali? Ele vende alegria, ele vende felicidade, ele vende a vontade, o desejo, né? Por sinal, me deu vontade de comer um hambúrguer agora. Mas, enfim, vamos lá, gente. É isso. Então, assim, o que a gente vai começar a partir de agora é falar para vocês alguns conceitos de tráfego, de engajamento e de conversão. E esses conceitos aqui, basicamente, eu vou pedir aí para o Ajan definir, mas a gente tem o primeiro, que é o tráfego, e tem alguns tipos de tráfego, né? E pode assumir aí, Ajan, para falar desses conceitozinhos. A gente vai fazer uma breve introdução da sopa de letrinha que vocês precisam saber. O que a gente vai pular? A gente não vai falar das sopas de letrinha tão técnicas. Ah, eu não quero formar aqui nenhum gestor de tráfego. Rapaz. Oi? Estou aqui acabando de fazer um pôster de uma sopa. A gente não quer... Oi? Vai ficar gravado? Gravado? Gravado vai. Tá, vai ficar. Então, eu estou aqui na cozinha, mas estou prestando atenção. Show. A gente não vai entrar nos aspectos técnicos, porque a gente não quer formar gestor de tráfego. A gente não quer formar... Você, gente, você ali ó, tem uma marmitaria, você tem uma hamburgueria. Esse é o seu negócio. Você não é uma pessoa gestor de tráfego, de marketing digital, não é isso. Então, a gente vai resumir as coisas e não vai entrar num termo tão técnico. Então, assim, tem uma sopa de Eu não tive experiência boa com tráfego. Fiz uma única vez e foi uma merda. Ó, até hoje eu recebi. Mas assim, é exatamente isso. Você fez... Quantas vezes você cozinhou na sua vida até você aprender a cozinhar? Porra, velho. Ô, Aisla e Rafael, mas vocês sabem, a Rita comentou agora também, nós chegamos a contratar já aí um total de 4 profissionais na área do marketing. Claro, ficamos pouco tempo. Eu acredito que esse tipo de trabalho ele precisa de um tempo mínimo. Mas a gente já, nesses 2 anos que a gente está aí, já passaram 4 profissionais, né, que se dizem profissionais. Mas assim, a gente não viu o resultado, sabe? É pago profissional, pago um valor para o marketing também. E não sei se eles não acertavam, não é assertivo, sabe? O pessoal até chama no WhatsApp, chama, e acaba não concluindo o pedido, não finalizando. Aí também não sei se o direcionamento dessa ação que eles fazem não é para o nosso público, enfim. Aí a gente acabou, vamos deixar de lado isso aí, vamos ficar só com o iFood e depois a gente corre atrás. Agora é um problema bem grande que a gente está vendo essa questão do marketing, sabe? Eu vou fazer um desafio, Thiago, de você seguir aí essas 3 aulas, fazer acontecer, tá? Fazer acontecer. E você vai dizer aqui, daqui a 3 aulas, você vai falar o resultado para a gente. Você vai falar o resultado para a gente. Porque assim... Eu topo o desafio. Fala aí, Asla. Pode falar, Asla. Não, eu queria falar que a nossa ideia aqui, Thiago, é exatamente isso. A gente tem um negócio, né, que é baseado em empresas como a de vocês, de delivery. E a gente toca o tráfego de alguns deliveries aqui, só para a gente... não precisa a gente ficar colocando quais são esses deliveries, mas isso não é o nosso ganha-pão, tá? A gente não faz isso como para todo mundo, a gente faz para alguns clientes só, são clientes especiais, e às vezes você vai ver ao longo, acompanhando a gente vai ter algumas séries, algumas surpresas aí ao longo disso, e que realmente a gente vai colocar em prática. Mas o tráfego, e é essa a ideia, por isso que eu fiz até essa pergunta para a Rita. Na verdade, qual que é a ideia aqui? Cara, a gente não vai transformar vocês em gestores de tráfego, mas a gente vai passar todos os conceitos que vocês, como donos de negócio, têm que saber
para realmente contratar alguém para que faça o negócio e, principalmente, que acompanhe essa pessoa que está fazendo. Então, você vai saber cobrar dessa pessoa o que realmente ela tem que te entregar como resultado. E o tráfego, ele não começa funcionando da noite para o dia. Às vezes a gente acerta. Cara, teve casos de a gente acertar e putz, o cliente falar, pelo amor de Deus, que eu não aguento. Entendeu? Mas tem casos que a gente não consegue acertar de primeira. Só que o não acertar... Pode falar. Não, eu fiz, Aslan, aqui no meu bairro, certo? Aqui em São Paulo, na Zona Norte, tem é tipo um jornal eletrônico, né? Um cara que é jornalista e ele faz propaganda de praticamente todos os comerciantes aqui do bairro, pequenos empreendedores e grandes empreendedores, até do McDonald's ele faz propaganda. E é o único tráfego que eu considero isso como um tráfego, que eu pago, né, para ele fazer essa minha propaganda 2 vezes por semana. No começo, entendeu? Foi exatamente o que deu um boom no meu negócio. Agora eu estou pedindo a ele para parar, porque meu caso aqui é outro, né? Então, é outra história. Mas ele funciona comigo. Ele faz a propaganda certinha, na hora certa, é óbvio. A gente conversa bastante, eu digo a ele mais ou menos o que eu quero, né? E ele faz. Mas foi a única coisa a nível de tráfego que eu resolvi fazer, porque pelo Instagram e pelo Facebook, né? Aquele tráfego pago que a gente faz, para mim não deu certo, não. Não sei se eu não soube fazer, provavelmente. Isso são ajustes, né? Daí, assim, só acompanhando o raciocínio que eu estava falando com o Thiago, o que acontece? Mesmo os tráfegos, quando a gente coloca o tráfego para funcionar, que a gente paga para o Facebook, a gente paga para o Google, para ele entregar uma propaganda, que essas pessoas tomem uma ação, a gente começa desde o começo a mapear para saber se isso está funcionando ou não. Então, vamos supor que se eu coloquei uma propaganda, lógico que eu quero, no final de tudo, vender. Mas no começo eu não posso vender, sendo que eu não sei nem quem vai entregar, para quem eu vou entregar e para quem que vai ser essa campanha que eu vou colocar para essas pessoas. E aí o que eu preciso mapear? Saber se essas pessoas estão clicando primeiro no meu anúncio. Quando elas clicam, saber se elas estão entrando em contato com o meu site. Se elas estão entrando em contato com o meu site, saber até quando ela tá rolando. Então, a gente começa a mapear e ver se realmente essas pessoas que a gente está atingindo são as pessoas que vão tomar as ações dali para frente. Uma das coisas que a gente faz, principalmente no tráfego pago, é que todo tipo de otimização, vou falar bem assim, direto para o Facebook e Instagram, que hoje são as mídias sociais que a gente faz, que trabalha principalmente para o nicho de vocês, que é o nicho que mais atende, que é mais rápido a gente conseguir um resultado. Toda a otimização que eles fazem uma otimização por semana. Então, para você ter uma ideia, vamos supor, se você começou a fazer um tráfego se você colocou hoje, que é segunda-feira no ar, a próxima otimização que o Facebook e o Instagram vai fazer é na próxima segunda-feira. Então, se você colocar uma propaganda hoje para rodar, passou 2, 3 dias, fala, não está dando nada, e você desliga a propaganda, pensando bem por alto, praticamente esses 2 dias você jogou dinheiro fora, você não esperou nem a primeira otimização para que isso acontecesse para fazer. Então, assim, isso tudo tem que ser mapeado, isso tudo tem que ser conversado, e é por isso que a gente sempre fala, toda vez quando alguém me pergunta, mas quanto que eu tenho que entrar com dinheiro para fazer? Aí eu pego a primeira pergunta que eu faço, você vende o quê? Eu vendo pizza. Tá bom, se você vende pizza, você consegue investir uma pizza por dia no seu negócio? Aí a pessoa, muitas vezes, ela não se toca. E, na verdade, você vai ter que começar a trabalhar o tráfego pensando exatamente no que você tem para investir nisso. Então, a partir de hoje, o tráfego, ele vai... Você lembra quando o Rafa fez a parte de precificação e colocou lá os preços fixos, os preços variáveis? O tráfego, ele vai ter que fazer parte da sua estratégia de marketing e ter um valor. Então, você vai ter que colocar um valor lá na sua tabela, que é o seu valor de marketing. E esse valor de marketing ele tem que estar implícito em todo o seu processo, para que isso também, mais para frente, você consiga, cada vez que você vender, principalmente se vender pelo tráfego, você conseguir reinvestir isso, e ao longo disso você vai conseguir transformar isso no muito mais lucro, né? Então, o tráfego... Yasa, também, independente do tráfego pago ou não, eu acho que a gente deve estar sempre mapeando essas métricas que o Instagram e o Facebook dá. Eu mesmo faço isso, aprendi recentemente a fazer, certo? Eu tenho um mapazinho onde eu faço semanalmente engajamento, impressão, perfil, quem visitou, quem salvou, quem compartilhou, certo? Porque aí eu sei mais ou menos que tipo de
stories eu devo fazer naquele dia, que tipo de reels eu posso fazer, que propaganda colocar, entendeu? Eu faço sem fazer o tráfego pago. Meu Instagram praticamente é quase todo orgânico. Quando a gente faz no orgânico, a gente depende muito dessa entregabilidade. Então, o grande problema é que eu costumo dizer o seguinte, quando você começa a construir a sua mídia, você precisa, tá? Não leva isso como... Eu vou fazer aqui uma analogia, mas não leve isso ao pé da letra, só para vocês entenderem. Imagine como se você tivesse um prédio, um terreno alugado e você construísse um prédio. É a mesma coisa de você estar construindo todo o seu negócio em cima do Instagram. Então, se você construir todo o seu negócio em cima do Instagram, que o terreno é alugado, você alugou o terreno. Ou seja, o Instagram é do Facebook. E aí você foi lá e construiu sua rede social, seu perfil todo em cima do Instagram. Amanhã ou depois o Facebook fala assim, tá legal, eu não quero mais a Rita Caldas aqui no Instagram, tchau, Rita Caldas, você perdeu o seu negócio porque todo estava baseado em cima do Instagram. Então, hoje, o que você precisa fazer? Você precisa ter essas redes sociais, porque isso vai sim alavancar o seu negócio. Mas você precisa ter o seu terreno, você precisa ter o seu prédio, nem que fosse a sua casinha. Que aí é realmente você trabalhar com o seu site de pedidos, você trabalhar de uma forma que você consiga mapear isso ao longo do tempo, você consegue colocar as informações que você quer e, principalmente, tirar dos seus clientes a informação que você precisa. Por exemplo, se você colocar no seu cardápio, hoje você consegue colocar lá no seu cardápio e falar assim, eu tô aqui, sempre fiz sopa, mas nunca me preocupei em saber se a sopa de ervilha com bacon ela vai funcionar mais do que só a sopa de ervilha. Nunca me preocupei. Você pode ir no seu site ir lá fazer um teste e colocar isso. Só que se você não metrificar e não saber exatamente durante ao longo do tempo quanto mais de sopa você vendeu só porque tinha com bacon, se não tinha, se valeu a pena, se não valeu, isso tudo você consegue fazer com marketing digital. Então, quando você mapeia esses processos, você consegue, ao longo do tempo, mapear isso de uma maneira muito mais justa. Quando você faz com o tráfego pago, você tem muito mais informação, porque dentro dele ele tem as ferramentas que são próprias para tráfego pago. O que a Rita faz hoje é super importante, mas ela tem que mapear na mão. Ela tem que ir lá no tempo e ver com quais são os relatórios que ela quer e ir na mão e fazendo isso. Para quem é muito organizado, perfeito, você consegue fazer. Mas amanhã ou depois, se teve algum problema, de um dia para o outro, você não conseguiu mapear, você já perdeu essa referência. Você não consegue mais ter certeza ou histórico disso. Quando você faz o tráfego pago, o Facebook ele te entrega esse relatório com muito mais perfeição. Lógico que você pagou para ter isso, você pagou essa informação, e aí você consegue analisar essa informação muito mais óbvia para ser legal para você, né? E assim, quando a gente fala de tráfego pago, gente, a gente não está falando de nenhum absurdo, não. Hoje, para vocês terem uma ideia, você consegue fazer qualquer anúncio no Facebook por $1 por dia. Então, hoje, vamos colocar aí que o dólar deu uma baixadinha esses dias, mas vamos colocar em média R$6 aí por dólar. Então, com R$6 ao dia, você começa a fazer a propaganda dentro do Facebook. Aquele cara que investe R$6 por dia no Facebook, vai ter o mesmo resultado daquele cara que investe R$100 por dia? Não, isso é óbvio. Não tem como eu te dizer que você vai ter o mesmo resultado. Claro que não, porque você vai comprar muito mais dados com R$100 do que aquele cara que tem 6. Mas dá para a gente começar com R$6? Lógico que dá para começar com R$6. Então, você vai ter que pagar com o tempo. A gente costuma dizer, principalmente no tráfego, ou você paga com o tempo, ou você paga com o dinheiro. Então, se você tem muito dinheiro para investir, você consegue comprar uma informação de uma maneira muito mais rápida. E então, no tempo, você consegue resumir esse tempo que você gastaria para ter essa informação e trabalhar com que isso ao longo do tempo seja otimizado. Logo no começo, eu falei aqui para vocês que tem a otimização que a gente faz no Facebook, que é de 7 em 7 dias. Tem como eu mudar essa otimização no Facebook? Tem como eu mudar. Tem como eu mudar essa informação para que ela chegue de um em um dia. Ou seja, todo dia eu fazer uma otimização nele. Só que para eu fazer isso, eu nem costumo dizer isso para o pequeno negócio, porque para vocês que é pequeno negócio, às vezes nem vale a pena. Por quê? Porque eu tenho que investir muito dinheiro para ele fazer essa otimização. O que acontece? Ele precisa, para ele fazer a otimização, para ser uma otimização relativamente boa, ele diz dentro das ferramentas dele que ele tem que ter alguma interação em torno de 50 vezes o evento. Então, vamos supor, o que é evento?
é quando você clica, por exemplo, num anúncio que estava passando dentro do Instagram, você clicou nele e ele foi lá para sua página que você tem acesso. Você está lá no seu site e você consegue ter todos esses mapeamentos. E aí esse mapeamento ele diz assim para o Pixel, que é aquele chipzinho que o Rafael falou logo no começo, ele falou assim, Facebook, alguém que veio lá de você e clicou no anúncio e tal, veio aqui e viu essa página, mas ele foi embora, ele não fez mais nada. Com o tempo, o Pixel do Facebook ele vai mapeando essas pessoas e vai rastreando essas pessoas. A cada 50 interações, ele consegue fazer uma otimização que ele considera boa, viável. Então, se você não tem dinheiro suficiente para ele clicar e ter 50 interações no dia, quando passar isso para o outro dia, se você colocou com uma otimização sendo na janela de um dia, não vai valer a pena. Você não vai ter feito 50 vendas, por exemplo, num dia para ele otimizar para o evento de vendas, entendeu? Então, você tem que gastar, para essa otimização ser de um dia, você tem que gastar muito mais dinheiro para fazer. Então, por isso que a gente deixa como padrão essa otimização seja por semana, tá? Então, assim, eu estou falando uma parte mais técnica para vocês dessa questão, é mais para vocês começarem a entender que dentro do tráfego pago, quando a gente começa a fazer, ele tem algumas nuances. A gente não vai entrar em todas as nuances, mas a gente vai falar nas principais nuances para vocês, que é o que faz a diferença de uma pessoa que realmente começa a fazer o tráfego funcionar do que aquela pessoa que simplesmente só injeta dinheiro. Então, assim, por exemplo, o Thiago, se ele já soubesse isso da cabeça dele, ele teria virado para quem fez o tráfego dele e falou, quantos eventos estão surgindo aí dentro dessa semana? Aí o cara ia falar, poxa, eu não sei. Cara, se ele te responder que não sabe, é uma pessoa que, no fim das contas, ele não está nem acompanhando a vivência do tráfego do Thiago. Então, assim, não vale a pena nem continuar pagando, porque ele não está conseguindo nem fazer o mínimo, que é verificar para as métricas e dizer para ele, cara, com o dinheiro que você vai investir, eu não consigo fazer 50 vendas. Mas com o dinheiro que você vai investir, eu consigo fazer 50 visualizações dentro do seu site. Beleza, Thiago, se eu consigo fazer 50 visualizações no seu site, é isso que a gente vai considerar. Thiago, nesse momento a gente vai começar a enviar 50 pessoas que vai otimizar ao longo do tempo. Então, na primeira semana vai ser 50, dessas 50 eu vou ter 5 vendas. Na próxima semana já teve uma otimização. O Facebook vai começar a entender isso e aí, ao invés de ser só 50, ele vai começar a entregar para 60 pessoas com o mesmo valor que você investiu. E aí, na próxima semana, ao invés de ter 5 vendas, ele vai passar a ter 6, 7 vendas. E aí, ao longo disso, a gente vai otimizando o tempo e vai otimizando a ferramenta para que ela trabalhe a seu favor e você consiga entender que isso, ao longo do tempo, vai funcionar. E uma das coisas que a gente costuma dizer, e o Rafael fala muito bem para vocês, é que é muito mais barato você vender para quem é seu cliente. Então, por exemplo, se na primeira semana a gente teve 50 pessoas que visualizou o seu site, mas vamos supor, essas 50 pessoas não compraram nada de você. Beleza. Na segunda semana, eu tive mais 50, 60 pessoas que entraram no seu site e dessas 50, 60 pessoas também não compraram de você. Ao longo de 2 semanas, você tem 110 pessoas que entraram em contato com a sua página e que surgiu algum interesse. E dessas pessoas, você tem 2 chances de você fazer. Se essa pessoa fez o cadastro para você, você pode entrar em contato pelo WhatsApp e chamar. Mas se ela só viu a sua página, provavelmente ela não fez cadastro. E aí o que você faz? Você chega para o Facebook e fala, Facebook, eu não quero que você entregue para nenhuma dessas pessoas. Eu só quero que você entregue para 110 pessoas que entraram na minha página nos últimos 14 dias, entregue essa propaganda para ela. E aí, o que você gastou muito mais ao longo de todas aquelas pessoas acharem essas 110, você vai gastar muito menos para entregar uma propaganda direcionada para essas pessoas. E o que é o que a gente chama de remarketing. Por isso que quando você entra numa página e você acessa lá a página da geladeira, de repente essa geladeira aparece em tudo quanto é lugar. Por quê? Os fabricantes, eles entendem, e quem está querendo vender essas geladeiras, eles sabem que se você procura a geladeira, você quer saber de geladeira. É óbvio. Então, é uma forma. Para ele, é muito mais barato ele entregar para essa pessoa uma propaganda direcionada. E aí cabe você, como estrategista digital, ou realmente como pequeno negócio, falar, cara, você entrou no meu site, eu estou com uma propaganda aqui, eu estou com um voucher, eu estou com coisa... A sua primeira entrega, eu quero fazer... Faz o seu pedido de, sei lá, R$35, eu te dou a entrega grátis. Não sei. E aí é você fazer esses testes de uma maneira que seja muito mais barata para fazer e muito mais escalável. Então, de uma certa forma, a gente só consegue rastrear
quando a gente faz o tráfego pago? Não, Não? não. Isso a gente vai ensinar para vocês exatamente para isso. Tá. O que acontece? Você pode muito bem começar a fazer o trabalho de uma maneira que ela seja totalmente orgânica, sem precisar do tráfego pago, tá? Mas vamos dizer, o que acontece? Eu costumo dizer assim, eu vou dar uma explicação bem simples para você. Vamos dizer que você resolveu ir para uma balada, tá? A balada é o Facebook. Então, quando você entra no Facebook, quando você entra dentro dessa balada, eu quero ir para aquela balada, o Facebook ele começa a te rastrear. Todo mundo que está dentro da balada, ele consegue saber quem que está ali e quais as ações que essa pessoa fez. Então, vamos supor, uma pessoa ela entrou na balada e ela foi lá e comprou um whisky. Ela foi lá no bar e comprou o whisky. E ela voltou. O Facebook, como ele é o dono da balada, ele consegue saber quem comprou o whisky e qual whisky que você comprou. As pessoas que estão fora da balada, elas não sabem quem está lá dentro da balada e quem comprou o whisky. Concorda? Então, quando você instala o Pixel dentro do seu site, é como se o dono do site fosse o Facebook, tá? Só não bem isso. Então, não interessa para quem entrou dentro do site se ele veio de uma maneira paga ou se ele veio de uma maneira que seja orgânica. Então, por exemplo, aquela pessoa que estava passando na frente da balada, poxa, achei legal isso aqui, ele nunca tinha ouvido falar, ele resolveu entrar, comprou o ingresso e entrou na hora. E não importa se é pessoa que viu essa propaganda pelo rádio, falou, poxa, daqui uma semana vai ter uma balada legal, eu acho legal. Então, alguém que ouviu pelo rádio, ele foi pago. Então, essa pessoa entrou na balada. O que acontece? Dentro da balada, quem é dono da balada é o Facebook. Quem sabe tudo que você fez dentro da balada é o Facebook, concorda? O que ele faz? Por exemplo, amanhã depois, acabou a balada, você vai fazer a balada de novo. E aí você fala assim, Facebook, você lembra, eu tinha um whisky aqui que foi consumido na balada e eu quero que essas pessoas que compraram esse whisky, você entrega propaganda para ela de novo. Só que você não tem esse acesso. Você precisa falar para o Facebook e lhe entregar essas pessoas. A única pessoa que sabe é o Facebook, não você. Você entendeu? Para você atingir essas pessoas novamente, você vai ter que falar para ele, Facebook, eu te dou aqui, ó, R$50, você atinge só essas pessoas que compraram uísque tal dia e tal hora na minha balada. Então é só isso. Tá? Então, assim, a propaganda, ela não importa, as pessoas que estão dentro do seu site, não importa se ela veio de uma maneira paga ou orgânica. Só que se você quiser atingir aquela pessoa por um evento que ela fez dentro do seu site, aí você vai ter que pagar para quem é dono dessa informação. E para quem é dono dessa informação é ou o Facebook ou o Google. Geralmente você acaba indo para o Facebook. Mas tanto no Google quanto no Facebook dá para fazer a mesma coisa. Entendi. Isso. E legal. Então, a parte de tráfego, gente, basicamente a gente tem aí o que o Aslan falou do tráfego pago, né? E aí a gente vai dividir aí alguns conceitos para a gente ir para a próxima parte, que é o tráfego direto, né? Que basicamente a Casa de Bahia sabe que você tem interesse na geladeira, tá? E aí qual anúncio que ela vai fazer para você? Ela já faz um anúncio, uma chamada para você ir lá e comprar. Um anúncio falando que a geladeira está custando lá R$1.000 para você clicar lá e comprar. Esse é o tal do tráfego direto. E tem a parte de engajamento, que essa palavrinha está na moda, né? Todo mundo fala engajamento. Postagem está engajada. Meu Instagram não está engajando. Então, assim, o que seria o engajamento, gente? Basicamente, é todo o conteúdo que você está gerando com a finalidade de conectar essas pessoas à sua marca, ao seu produto. Lembra da nossa aula 2? Eu comentei, não dá para vocês ficarem fazendo postagem sem uma estratégia por trás. Porque existem postagens, a gente viu lá 4 tipos de postagem, né? Existiam postagens de conversão, que era uma chamada para ação. Existiam postagens de conexão, que era para a pessoa conectar com a sua marca, tomar consciência do seu negócio, lembra? Conhecer, começar a pensar se ela vai comprar ou não. Existem diferentes tipos de postagem. No tráfego não é diferente. Aqui, por exemplo, a gente gasta dinheiro impulsionando de alguma forma, a Aslan que faz a gestão, de conteúdo que a gente gera. Por exemplo, essa aula aqui, vamos supor que a gente aqui, foi maravilhosa, não sei o quê. A gente paga para o Facebook, para o YouTube entregar
essa aula para o Thiago se conectar com a gente, por exemplo, como ele achou a gente no YouTube. Ah, mas ali você não está vendendo nada, você pagou para uma pessoa não comprar, porque é engajamento. Primeiro a gente gera conexão. A gente gerou uma conexão. Agora o Thiago conhece a gente, ele está precisando de um site. Então, daqui a pouco ele pode cogitar e pode comprar o meu delivery, por exemplo. Então, isso é gerar conexão. Isso vocês precisam fazer com o cliente de vocês. Então, existe o tráfego ali direto, que é simplesmente se eu anunciasse. Compra aqui a hambúrguer artesanal, lindo, maravilhoso, R$ 26. Outro é você comentar algo que possa levar um possível cliente a se conectar com o seu hambúrguer. Conheça a história, um depoimento, prova social incrível, né? Então, por exemplo, uma pessoa falando como que foi legal o dia que ele fez uma festa e recebeu em casa um rodízio de hambúrguer. E ele começa a falar, e quais são os legais do rodízio de hambúrguer e tudo mais. Aí o Thiago patrocinou isso, ele botou isso daí para rodar. E aí se conectou com um monte de gente que gostou daquilo ali. Aquelas pessoas são potenciais clientes para ele. Depois ele vai vir com o tráfego direto. Isso tudo está naquela planilhazinha nossa de postagem, né? Aquelas são as estratégias seguindo aquele ciclo. E conversão, gente. Conversão evidentemente, quando a gente faz o tráfego focado em conversão. O Aslan foi cirúrgico. Ele falou assim, ó, o Facebook, ele consegue aprender e ele sabe da informação. Então, quando você fala assim, ó, traga só as pessoas que foram na balada e compraram o uísque, você tá pedindo para ele fazer o seu anúncio de forma otimizada só com quem tem perfil de comprar. Aquele cara que vai na balada, fica segurando um copo de cerveja a noite toda e não comprou nada, o Facebook sabe quem são essas pessoas e sabe quem são as pessoas que compram o kitzão lá, que gasta 500 conto na noite. Aí você chega para ele e fala assim, ó, meu produto é só que de quem gasta os R$ 500. Comigo. Quem já comprou comigo, então quem são pessoas parecidas com essas pessoas que compram o meu produto, que é R$ 500, uma bebida mais clássica. Então, assim, você vai pedir para o Facebook otimizar, por exemplo, para conversão. Então, ele consegue te entregar anúncios mais otimizados. Como o Aslan falou, tem as regrinhas de conversão e tudo mais. O mais legal, gente, é que a gente não está usando vocês de ninguém aqui de cobaia. A gente já faz isso, o Aslan comentou. A gente não vende tráfego, tá? Se alguém, um monte de gente pede para a gente não vende, a gente não faz isso, isso não é o nosso trabalho, mas a gente precisa entender disso, a gente precisa fazer algumas vezes isso, porque a gente precisa de aprender como que a gente faz para uma hamburgueria vender muito mais, para uma marmitaria vender muito mais. Então, a gente tem lá tráfego de hamburgueria, um tráfego de marmitaria. Marmitaria, minhas meninas estão aqui, sabem, né? A gente faz o da Thai Fit. Cara, é um estouro, gente, é um estouro. A da Thai retorna quase 10 vezes, né? É impressionante, mas assim, ela é um fenômeno. Uhum. E a gente sabe, ó, quem vai lá no site da Thai e bota no carrinho, aparece a Thay lá na propaganda. Para quem só foi no carrinho e não comprou, a Thay falou assim, você foi lá e não comprou, não sei o que, o jeitão da Thay. Então, assim, ela se comunica de forma individual, é isso que conecta, é isso que a gente e isso é até engraçado, que assim, a gente faz esse tipo de trabalho, e você, por exemplo, a Rita, se a Rita entrar no site da Thay hoje, entrar e adicionar ela no carrinho, ela vai entrar e vai adicionar no carrinho e não vai aparecer essa propaganda para a Rita. Aí a Rita vai falar, por que não aparece? Porque você não é do Rio de Janeiro, você está fora do raio de atuação de que a Thay faz a entrega. Eu não vou perder meu tempo e dinheiro da cliente para entregar essa propaganda para quem não está aqui. Então, assim, isso a gente só consegue fazer com o tráfego pago. Se você fosse um tráfego orgânico, você não conseguiria fazer isso dessa forma. E aí o Facebook, ele fala de conversão, e as conversões, ela pode ser qualquer tipo de ação que você determinou para ele. A conversão, por exemplo, ela pode ser só entrar no seu site, ela pode ser adicionar uma promoção nova que você colocou, ela pode ser... Então, quando você consegue ter o seu site e manipular isso de uma maneira que você tem todos esses acessos, você coloca todas as informações que você quer que ele registre como conversão. E aí ele pode colocar não só essas de entrar no site, de ver, eu quero fazer mais vendas da promoção tal, eu quero fazer mais vendas do kit de 100 unidades. Você pode fazer. Eu quero fazer impactar um cliente que seja num raio tal para uma promoção tal. Você consegue fazer isso bem influenciado e bem daquela forma. Então, se você quer aumentar a sua venda, por exemplo, dentro de um condomínio que é perto do seu negócio, eu quero fazer frete grátis para o condomínio tal. Tudo bem, você consegue fazer isso com tráfego pago. E a gente, a Giovana comentou aqui, ó. Oi?
uma pergunta. Essa questão, eu quero fazer frete tal para o condomínio tal. As pessoas do condomínio têm que ter a interação comigo ou não? Elas Não. precisam, não precisam? Não. Elas muitas vezes não sabem nem que você existe, Thiago. Isso é o legal. Legal. Isso que é legal. Na verdade, você pode mapear isso. Lógico que se a pessoa te conhecer, você acaba tendo uma influência muito maior, né? Isso é óbvio, com o tempo você começa a fazer. E essa é exatamente a diferença do tráfego. Às vezes você pode colocar um tráfego que é um tráfego direto, igual o Rafael falou. O que é aquele tráfego? É aquele tráfego que você quer vender. Você quer simplesmente entuchar no cara aquilo lá. Compra esse kit aqui que você leva hoje grátis isso aqui. Beleza. Ou você pode, mais lá para frente, contar a história do hambúrguer, por exemplo. Olha, esse hambúrguer aqui, eu criei um hambúrguer que vai ser distribuído para quem comprar durante essa semana, que parte dessa venda vai ser doado para moradores de rua. Você pode contar uma história disso e vender isso durante um período, e aí depois você pode filmar essa entrega, e aí você faz a distribuição do tráfego pago com esse tipo de engajamento, com esse tipo de propaganda, que você começa a se conectar com as pessoas que gostam desse tipo de trabalho. E aí esse tipo de trabalho é diferenciado. Então, você, no primeiro momento, você vai fazer um trabalho de engajamento, que é mostrar para as pessoas que você realmente consegue montar é diferenciado. Você não é uma hamburgueria simplesmente que só vende hambúrguer, por exemplo. Entendeu? Você começou a contar a história da sua hamburgueria, e contar a história do seu processo, e aí, com isso, você vai engajando mais pessoas. E aí, com o tempo, você fala, não, eu quero só vender hambúrguer. Tudo bem, não tem problema. Mas você começa a trabalhar no começo. Geralmente, todo tipo de negócio que a gente começa, cara, não tem como a gente não correr. A gente acaba indo, no primeiro momento, venda de hambúrguer. Beleza. Mas com o tempo, a gente vai trabalhando para que o pequeno negócio, ele começa a mostrar as histórias que ele se conecta. E quando ele começa a mostrar as histórias que ele se conecta, ele geralmente explode a venda exatamente por causa disso. Porque você começa a engajar mais pessoas, e com esse engajamento as pessoas vão te indicando, e aí se você junta a parte de indicação com o tráfego pago, daí você vai embora. E o mais legal, Thiago, antes de responder a Yoyo, o mais legal é o seguinte, imagina que você vai fazer um tráfego e um anúncio direcionado para a galera do condomínio Arara Azul, nome de um condomínio que tem 5 blocos aí da tua região. Aí você pode fazer assim, um tráfego direto, por exemplo. Atenção, galera do Arara Azul, vai aparecer você lá. Atenção, galera do Arara Azul, chegamos à sua região com uma promoção incrível e você está sem frete grátis. Bem como você pode gerar, por exemplo, engajamento e conexão. Pegar algum cliente seu daquele condomínio e fazer ele gravar comendo hambúrguer, e ele falando assim, cara, é uma delícia o hambúrguer do Thiago. Aí você fala, e para vocês aí, ó, vizinhos do fulano, eu tenho... Por quê? Porque tem gente que conhece o fulano, no mínimo de vista. Aí o cara gera prova social, o cara fala, ih, ó, meu vizinho comeu, gostou, entrega aqui, tá ali. Então, assim, isso tudo a gente consegue personalizar o anúncio, é isso que a gente está falando, personalizar o anúncio. E aí a Yoyo perguntou, tráfego pago a promover no Instagram? E agora a gente vai quebrar um mito. Aquele botãozinho de impulsionar, promover, turbinar, o Facebook e o Instagram, eles colocam sempre um nomezinho diferente, né? Quando tu posta um negócio, ele bota turbinar, às vezes bota impulsionar, promover, às vezes aparece na tua própria linha do termo você, aí tu, eita, aí ele fala assim, quer aparecer assim? Clica aqui em promover. Aquele botão é basicamente é como ele ganha muito dinheiro ali com tráfego. Fala um pouquinho disso, eu adoro o exemplo que o Asma usa do sinal, do flyer, do panfleto. Aquele botão é perigoso, O Rafa gosta desse exemplo, mas é um exemplo bem prático de doar. Imagine quando você vai lá e compra um milheiro, né? Você mandou imprimir um milheiro de propaganda e você está parado no sinal. O sinal nada mais é do que o seu feed. Então, imagine o seu feed do Instagram está aparecendo. Todo mundo que está ali no centro é como se fosse o sinal. E o tráfego são as pessoas que estão passando ali em volta. Então, você está disputando o tempo todo com todos os anúncios, todo mundo que está passando ali no meio. E aí, você imprimiu um milheiro e falou para um molequinho assim, vai lá, cara. Todo mundo que passar aqui, você entrega um panfletinho para ele. O que ele vai fazer? Todo mundo que passar, tiozinho, abre aí o botão, vai lá, jogando dentro do carro e vai... Ele não interessa se é uma pessoa, se tem uma pessoa, se tem duas pessoas, se é uma mulher, se é um homem, se o carro é uma Mercedes, se o carro é não interessa. Não interessa que tipo de estilo que está ali. Se a pessoa gosta de verde, gosta de vermelho, ele só quer distribuir o milheiro. Ele abriu ali o vidro, ele colocou para dentro do carro e pronto, vai embora. Agora, se você pega e fala para um outro rapazinho,
Assim, olha, você está vendo esse milheiro aqui? Esse milheiro aqui, eu quero que você distribua só para mulheres. E mulheres, de preferência, que sejam mulheres que elas gostam de academia. Se tiver com roupa de academia, coisas, por quê? Vai ser, de repente, de uma marmita fit. Aí, o que ele vai fazer? Você acha que esse milheiro, que ele vai gastar mais rápido ou mais devagar? Mais devagar. Mais devagar, né? Mais devagar. Só que o que acontece? Ele vai gastar mais devagar, só que a propaganda vai ser mais assertiva. Você entendeu? Essa é a diferença de quando a gente clica no botão. A propaganda vai ser direcionada. Direcionada. Isso. Ele vai olhar, ele vai falar assim, não, é um homem que está aqui dentro do carro e não tem nenhuma mulher. E é isso que Eu não você vou pode entregar. fazer no Facebook na hora que você vai fazer algum tipo de impulsionar, promover. Você pode direcionar para mulheres, faixa etária, atingir tal lugar, essas coisas eu sei que pode fazer, não é isso? Isso. O que a gente Porque uma vai vez te eu fiz ensinar... O que a aleatoriamente, gente vai ensinar foi uma é exatamente desgraça. como você fazer isso. Se você apertar no botão impulsionar, é o primeiro moleque que só abriu um botão lá no carro e só está enfiando para dentro. Não interessa quem que está passando ali. Ele não quer saber se o cara mora perto da região, se é homem, se é mulher. Ele só quer Eu pegar recebi panfleto até e proposta falar assim, de ó, nudes. Aí passa uma hora, ele falou, terminei meu milheiro, dá o outro aqui que eu vou colocar. Cara, provavelmente esse não vai ter tanto resultado, entendeu? Então, E às o mais vezes, legal... se você mapear isso, você consegue entregar isso de uma maneira muito melhor. Entendeu? E o mais legal que a gente vai ensinar, Rita, é que você não vai precisar saber qual é o público, tu não vai precisar segmentar, eu só quero entregar para mulheres de academia. A gente vai deixar e a gente vai ensinar como o Facebook aprende com esses chipzinhos que ele já tem. Ele já tem essas informações, né, Ágil? A gente vai ensinar o poder da gente otimizar até a conversão. Mas, enfim, cenas para os próximos episódios. Aí, focando aqui, gente, basicamente, essa sopa de letrinha, essa introdução, é para vocês pararem para pensar, falar, cara, eu preciso rastrear meus clientes. Pré-requisito para isso daí. Não sei se o Ágil concorda. Vocês têm que ter um site de pedidos. Se vocês não tiverem, a gente não vai conseguir rastrear, tá? A gente até consegue fazer anúncio para o WhatsApp. Segue aí as aulas, você vai conseguir fazer anúncio. Dá para a gente fazer para um Linktree, dá para fazer algumas coisinhas. Porém, para você rastrear ações, saber o que o cara clicou, quem abandono de carrinho, você precisa ter um site de pedidos, tá? Então, quem não tem... a Rita já tem uma galera que botou, a Amanda saiu, acho. Ela deve estar... A Amanda usa o meu delivery, tem uma galera aqui que usa outros que usam o meu delivery. Gente, tanto faz nesse momento. O importante é que você tenha e que nessa que você tem, possa instalar o pixel do Facebook. Isso é pré-requisito. Sim. Por quê? Porque como a gente vai falar, a gente vai falar muito, gente, sobre Não como só implementar. o Pix de transferência bancária. A gente vai falar muito sobre como fazer essa parte de forma eficiente. Não é o clicar no impulsionar e não é fazer o rapazinho lá sair distribuindo panfleto. A gente vai fazer distribuir para as pessoas corretas. E você, às vezes a gente fala assim, qual é a sua persona, né? Qual é o teu público-alvo? A pessoa fala, é mulher de academia e tal. Às vezes o Facebook vai te dar um tapa na cara. Pô, você vende pra caramba para homem que tem a faixa etária X e que aí você fala, caramba, rapaz, eu vendo mais para isso do que de mulher que de academia, marombeira e tal. É mole. Por quê? Porque Eu o Facebook... vendo mais para homem solteiro, você acredita? Aí, tá vendo? Divorciado. Caraca. Impressionante. A Rita é um perigo, gente. Essa mulher é um perigo. A Rita é um perigo. Ela acho que já tem todos os gatilhos na cabeça. Mas tá vendo? Mas eu não faço nada, não. É talento. Tá vendo? Mas, gente, é isso. Assim, então a gente vai começar, gente, a falar em como implementar campanhas eficientes. O que a gente vai pedir como dever de casa, porque toda aula está tendo um dever de casa. Vocês precisam criar a presença digital de vocês. Quem não tem cardápio digital ainda, bota aí. Eu não tenho, eu ainda não uso, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar para vocês, só quem está aqui no ao vivo. Deixa eu ver. Só quem está no ao vivo ou quem está no grupo de estudo. Eu vou liberar para quem não tem cardápio digital. Eu não uso, eu não tenho, não uso. Eu vou liberar o cardápio digital do meu delivery de graça aí para vocês, pelo menos aí 90 dias, para vocês usarem. Só para ver a eficiência disso.
Só Para tem que falar mim, ele comigo. nunca deu de graça, fila da mãe. Aí, tá vendo? Só para quem Quer está que a no ao gente vivo. brigue? Eu estou quase parando aqui o YouTube, senão o pessoal daqui da empresa vai me matar. Mas, gente, eu vou deixar liberado só o pedido online, tá? Para vocês construírem. Quem aí tem Android já pode começar hoje. Eu vou mandar lá a orientação no grupo. Mas para vocês construírem um cardápio digital, eu vou estar à disposição para ajudar vocês. É super importante. E o aplicativo da gente, assim, cara, é ridículo de vocês conseguirem criar o cardápio lá. Eu tenho certeza que vocês não vão ter muita dificuldade. As dificuldades que tiver, a gente vai criar. O que vocês vão fazer? Vão criar o cardápio de vocês, vão botar os produtos, vão falar, Rafa, tô pronto. Aí no O próximo, cardápio aqui, ó. digital não deixa de você estar agregando valor, né, ao seu Sim, produto. sim. Né? Com E na era certeza. digital, esse é o grande papel do vendedor, é você Sim. agregar valor. Eu vou mandar um vídeo nosso que fala sobre cardápio digital, sobre dicas de como tu criar um bom cardápio. Porque não adianta também tu chegar lá criar um cardápio sem nenhuma estratégia, gente. Tem que ter estratégia. O topo do seu cardápio tem que ser ali os destaques. Depois você tem uma sequência lógica e que Pro Thiago converte. também, que tem só o iFood, vai ser bem interessante você mandar esse vídeo, até para ele entender como que ele vai transformar essas pessoas que vêm do iFood e trazer ele pro site de pedidos. Essa é uma Tiago, boa meu vantagem. filho, Olha quando quem está aqui, você... gente. A Flávia que é a nossa querida aqui do meu delivery, está aqui na live. Eu não sabia, eu achava que Flávia que não era Flávia. Nossa Tiago, você Flávia. precisa urgente botar um cardápio digital, é a melhor coisa do mundo. Para nós aqui, assim, o Aslan e Rafael, a gente está vendo bastante dificuldade, porque só de comissão, que eu fui puxar esse número, né? Só de comissão para o iFood eu estou pagando em torno de 2,5, sabe? É 27% Então, e meio se tu usar o recurso Não. deles. É muito caro. Mas deixa eu falar, tu tem entregador próprio, Thiago? Tem. Caramba, cara. Entregador próprio. É. Beleza, vai E ser. aí, Tu vai. e aí agora que tá, com o aumento de tudo, com a baixa nas vendas, liberação de estabelecimento, que o nosso aqui é só delivery, então a gente está sentindo uma redução, assim, um pouco no movimento, aliado à alta cobrança de comissão que o iFood cobra, e a baixa venda através do WhatsApp. Então a gente acredita no nosso produto, o feedback é positivo, só que como a gente não faz nenhuma ação através do marketing pago, não temos um aplicativo de venda online nem nada, está começando a prejudicar, sabe? Está começando a estagnar as vendas. E aí a gente precisa... O que a gente vai fazer, Thiago? A gente vai se ajudar lá no grupo. A Flávia já se colocou à disposição aí. Flávia, a gente fala, a nossa Flávia aqui do meu delivery. É sensacional, uma mulher incrível. Ela precisa um dia entrar para poder fazer uma palestra de vendas para vocês. Olha a Flávia aí. A Flávia é uma mulher incrível e um dia ela vai fazer uma palestra aqui para vocês de vendas e vocês vão amar, vão amar. E assim, gente, o que a gente vai fazer agora então? A gente vai liberar o aplicativo do meu delivery, a versão lá de Android. Ainda não tem no iPhone, tem só para o Android, para vocês criarem o cardápio digital de vocês, tá bom? O que tem? Depois tem várias opções de gestão para você ter o seu aplicativo iOS. A gente dá o aplicativo do iPhone para os nossos clientes, mas a gente mesmo não botou a gente no iPhone. Tem umas explicaçõezinhas, mas vamos lá. Vocês vão usar de graça. Vocês só precisam falar para mim qual foi o e-mail que vocês se cadastraram. Manda lá no grupo ou manda para mim no privado, que eu já deixo liberado, tá bom? Eu vou deixar liberado, por quê? Porque isso vai ser pré-requisito para a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai começar a falar dos criativos que engajam e convertem a partir da nossa experiência. Então, a gente vai falar sobre menos achismo e mais dados, sobre testes, e a gente vai falar sobre a ferramenta de anúncios do Facebook para você já instalar o chip. Para todo mundo, na próxima aula, já sair com a missão de instalar o chipzinho no seu site. E aí, na outra, a gente já vai ver como que está esse uso do chip e a gente já começa a fazer o primeiro anúncio. Então, a gente vai... É legal também, para a próxima aula, só uma coisa que seria interessante. Todo mundo vir sabendo e-mail e senha do Facebook, tá? Então, por quê? Porque a gente vai ter que ter um acesso remoto aí, de repente, ou ver como que a gente vai fazer, e às vezes atrasa um pouco a aula, porque você não lembra a senha, deixou no automático no celular, mas não lembra a senha para entrar no computador. Então, assim, traz o e-mail, traz a senha do e-mail de acesso, e a gente vai fazer as aulas práticas. Assim, o intuito, para quem está aqui, acho que para quem já conhece, tanto eu quanto o Rafa, já entendeu, já sabe que o nosso é muito mão na massa. Então, para quem está chegando agora, só para vocês entenderem,
a gente não tem aulinha aqui para ficar mostrando que realmente como funciona, e o negócio é realmente botar a mão na prática e fazer como isso acontecer. A ideia é realmente fazer um movimento para que mude a ação de vocês, até porque a nossa intenção aqui, cara, a gente não vende tráfego pago, não é isso. Isso é literalmente, o nosso negócio é realmente outro. O Rafa começou a fazer aí essas lives exatamente para mostrar para onde que a gente está indo. A gente vai ter muita mudança nesse segundo semestre, mudança para melhores. Então, acho que para quem está acompanhando a gente, vai perceber que a gente vai dar um passo grande daqui para frente. E um dos passos que a gente precisa é ter pessoas que sejam comprometidas com a gente, mas que principalmente a gente leve tudo que a gente tem na cabeça, tudo que a gente realmente está desenvolvendo como marca e como projeto, que é mudar o pequeno negócio. Então, a gente sabe que a gente consegue fazer isso, e vocês são privilegiados porque a gente quer fazer com que vocês sejam literalmente a primeira turma que a gente colocou a mão e realmente fez isso acontecer. Perfeito. Então, gente, por favor, Anne, coraçãozinho. Gente, então é o seguinte, por favor, façam um dever de casa, criem o seu cardápio. Ah, Rafa, me recomendaram outra plataforma aqui. Não tem problema, não estou te vendendo nada, estou te dando de graça, inclusive. Eu tenho prejuízo até com isso daqui. O que move nós é essa vocação aí que o Aslan falou. A gente está fazendo vários quadros. Um deles é o Invest em Mim, que a Tassiane foi a primeira escolhida aí. O Invest em Mim nada mais é do que a gente vai investir dinheiro e tempo em um negócio sorteado. A gente vai fazer isso uma vez por mês. E a gente vai criar toda a gestão de estratégia, toda a parte de tráfego. A gente vai investir dinheiro e a gente vai mostrar que a pessoa saiu de X a Y e transmitir isso tudo em lives, transmitir isso tudo em conteúdos, porque se você é igual a ela, se você tem uma hamburgueria parecida, ela tem uma hamburgueria, que é uma música. Você vai pegar e vai falar, cara, olha só, uma música. Eles faturavam X mil e passaram a faturar Y em um mês, 2 meses. Tá lá, tudo gravado. É isso, a gente vai abrir o jogo e a gente vai escolher, gente, quem mais quer receber o Invest em Mim? Eu. A única questão é, você vai ter que abrir o jogo, quanto você está faturando, quanto você vai faturar, e a gente vai transmitir tudo que a gente fizer. Então, assim, tudo isso que a gente está fazendo é porque a gente... Já vamos entrar para a fila aí, então. Boa, Thiago. Assim, gente, tudo que a gente estiver fazendo é justamente porque o Aslan falou. A gente está mudando a nossa marca, a gente vai mudar o nome, aí é um negócio aí que a gente vai lançar, vocês são pessoas que vão estar recebendo informações aí de primeiro plano, mas a gente vai mudar nome, vai mudar marca, a gente não vai se posicionar só como tecnologia, a gente quer realmente ser uma empresa que apoia ali, coadjuvante da história de vocês, tá? E isso move a gente descobriu isso, na verdade. A gente se posicionava vendendo um sistema. A gente falou, cara, a gente faz tão além disso. Por que a gente fala isso? Então, a gente parou com isso e a gente se posiciona de fato como pessoas que apoiam pessoas como vocês. Então, essa aula de hoje era para vocês refletirem se vocês querem dar esse passo. Agora, lembra da aula 1 e da aula 2. Aula 1, precificação. Eu vou começar a fazer meus anúncios, vou bombar de venda e não sei o quê. Se tua precificação está negativa, por favor, não dê esse passo. Senão você vai ser um acúmulo de prejuízo e vai ser um acúmulo de problema na tua vida você vender mais. Então, por favor, só venda mais. Se você vê lá a tua planilhinha de precificação e falar, eu posso vender mais. E outra, antes da gente fazer o primeiro anúncio, a gente vai ver o que você pode vender mais. O que você tem mais margem, qual é a possibilidade de você montar um combo? As pessoas falam, por exemplo, a hamburgueria do Thiago. Meu hambúrguer gourmet aqui de R$23 é o que eu mais vendo. Às vezes é o que ele tem menor margem. Um negócio que ele vende a 12, que é mais fácil de vender, ele tem uma margem maior. A gente fala, monta um combo assim, assado, bota batata, bota aqui. Por quê? A gente vai olhar a planilha. Então, planilha é essencial, gente. Então, tem uma galera ainda que ficou presa na planilha, o grupo está se ajudando muito a preencher a planilha, é legal. Segunda aula, gente. As questões de entender que postagem na rede social precisa ter estratégia. A Rita foi cirúrgica. Ela falou, eu planejo as minhas postagens, eu olho que dia que eu vou postar, o que postar. Cara, sejam Ritas. Mas, assim, isso é lindo, gente. Planeja. Tem uma planilha lá para vocês também, tá? Da aula 2 de planejamento de conteúdo. E a estratégia. Assistam. E hoje eu quis trazer para vocês o poder do digital. Isso de rastrear
Não é só a Casa Bahia que pode fazer, gente. Vocês podem fazer. A gente fez pessoas como vocês fazerem isso. A gente fez pessoas como vocês saírem de um faturamento de 50 para 300 mil reais. Pessoas saírem de 10 para 50, em curto prazo. Isso é o poder quando você começa a rastrear e botar estratégia. Agora, não adianta você sair de 10 para 50 se você não dá conta, se tua precificação está ruim. Tu vai gerar um caos, eu vou te falar. A gente vai estar dando um problema de saúde para você. E isso eu não quero. Por isso que a gente fez lá. Ó. Nada a ver, começamos pelo financeiro, depois fomos para postagem e agora a gente está aqui. Por que não foi direto ao ponto, Rafa? Porque não pode ir direto ao ponto. A gente tem que preparar vocês. Tá bom? Então, peço carinhosamente que vocês, a Dani e a Raquel, que estão lá no YouTube, obrigado pela participação de vocês. Eu peço carinhosamente que vocês participem, se entreguem aí nesse que a gente está fazendo. É de graça, vocês não estão pagando nada, nem pelo cardápio digital. É realmente porque vocês... Eu acredito que o empreendedorismo, vocês sabem, eu sempre repito isso, vocês empurram o Brasil para frente, gente. A gente esquece política, esquece todos esses caras roubando a gente, juiz ganhando auxílio moradia, sendo casado com outra juíza. Esquece essas pessoas, vocês que estão empurrando o Brasil para frente. É a gente que tem empresa, que emprega, que mantém esse país de pé. Se não fosse a gente, isso aqui já tinha explodido. Então, usem e abusem do que a gente vai passar para vocês. Eu vou pedir agora para a gente tirar aquele print famoso, tá? Depois a gente falar um pouquinho sobre o que a gente achou hoje, do nosso encontro de hoje. Mas antes, vamos tirar aquele famoso print, famosa foto. Ih, que maravilha, todo mundo abriu câmera. 1, 2, 3 e tá! Tirei a foto aqui. Deixa eu ver se salvou. Deixa eu ver aqui se salvou, que a última vez, lembra? A gente teve que tirar 2, salvou, dessa vez foi. Então, gente, eu agradeço muito vocês, eu queria saber o que vocês acharam. Se vocês querem rastrear o cliente de vocês, se vocês se acham responsáveis para não sair rastreando e deixando todo mundo tomando decisão. Ih, o pessoal vai comprar de mim, não sabia nem comprou marmita. Tem isso. Você vende marmita, você fez anúncios tão fortes e gatilhos mentais tão impactantes, tá? Quem não assistiu a nossa live de gatilhos mentais está no nosso feed do Instagram. Assiste lá, gente. A gente falou de 12 gatilhos mentais lá que realmente é transformador. Aí tu começa a usar gatilhos mentais nos criativos, começa a fazer tanta coisa que aí a pessoa comprou marmita e falou assim... nessa live. Aí tá, é verdade, a Rita tem participação especial da Rita. Gente, pronto, aí vai todo mundo vai querer assistir agora. Agora vai. Sempre que a Rita entra, minha audiência vai lá em cima, gente. Essa mulher é iluminada. É um fila da mãe, né? Com 7 pais. Então, assim, gente. E outra, bebam água. Bebam água. Aqui ninguém bebeu água o tempo todo. A gente já está aqui há 2 horas, ninguém bebeu água. Ó, gente, então assim, assistam lá essas lives, participem com a gente, mas façam essas aulas. A aula tem um encadeamento lógico, a gente planejou tudo com enorme carinho, a gente rabiscou essas janelas aqui, ó, é tudo rabiscado, gente, tudo rabiscado. Essa janela a gente rabiscou tudo pensando assim, cara, como que a gente faz o pequeno negócio ser vencedor, vencer de verdade, sair do zero até vencer. E a gente já fez isso várias vezes, a gente já viu pessoas fazendo também que a gente não meteu a mão, mas a gente viu padrões bons, e a gente viu pessoas também quebrando. E isso mexe com a gente. A Flávia sabe disso, de nós somos muito conectados, a gente se conectou com um propósito muito comum, inclusive. Toda vez que eu falo alguma coisa, a Flávia fala, eu ajudo, porque o propósito dela também é esse, cara. A gente não quer ver o pequeno negócio fechando as portas, desistindo do próprio negócio. É tanta falta de foco, às vezes é falta de gestão, às vezes é falta de dados, às vezes é falta de incentivo. A gente sabe, não é fácil. Não é fácil. Lá atrás eu tive uma loja de celular, eu fali a loja de celular por gestão. Eu abri a loja em novembro e dezembro, a gente vendeu um absurdo. Pá, lindo, maravilhoso. O Ajan sabe da história. Aí a gente pegou tudo que a gente lucrou e falou, vamos arrebentar, cara. Reinvesti tudo. Em janeiro, fevereiro, eu esqueci que era férias. E não tinha ninguém para comprar. Aí eu falei, cara, saí, não dá mais. O negócio não dura nem um ano, gente. Então, assim, por quê? Gestão, experiência. Aprender com o erro dos outros é muito mais fácil, né? Se alguém chegasse e falasse assim, ó, novembro e dezembro é o mês que o comércio bomba, Rafa. Calma. Janeiro, fevereiro tem que segurar. O Brasil só começa depois do carnaval para o comércio. Se alguém tivesse me falado isso quando eu tinha 18 anos, 17, eu não tinha gastado meu dinheiro e perdido tudo que eu tinha conquistado ali naquela época. Mas, enfim, aprendizado. Eu hoje tenho o privilégio de falar isso para outras pessoas. Eu não perco a oportunidade de aprender. E digo toda hora isso para vocês. Se eu tivesse
essa experiência e essas ferramentas que hoje existem, rapaz, eu estava em Paris uma hora dessa, embaixo da Torre Eiffel, certo? E não aqui sentada. Pode ter certeza, Olha, mas eu não tive hoje essa foi tão, falando em Paris, hoje foi tão gostoso, gente, vocês postando fotos lá do Brasil. Cara, muito Você viu minha legal, muito legal. praia? Muito bonito. Aquele lugar ali é paraíso. A Lita, Pois gente, é. a cidade da Lita, fantástica aquela igrejinha lá, ela não veio aí hoje. Depois É ela vai assistir, Bahia mas também, Lita Baiana. é interior, interior. É, Poxa, muito feira. legal. Muita galera do Rio de Janeiro postando de Rio de diferentes ângulos. São Paulo, Guarulhos, cara, muito legal. Eu sou a pessoa, ela falou de Paris, eu não tenho a menor vontade de sair do Brasil. Conheço, Eu mas assim, tenho. Eu conheço o não mundo tenho. Então, eu todo já, adoro o graças a Brasil. Deus. Eu adoro o Brasil. Minha vontade, eu até falei com a Flávia, minha vontade é escolher um lugar litoral para mudar, igual um nome, mas sempre Brasil. Eu Morei quero em conhecer agora o Natal, Japão. eu também. Eu quero conhecer a China. Coreia. China, Japão. Gente, a energia de vocês é muito boa. A gente se conecta aqui, a gente se vê lá no grupo, mas eu peço para vocês refletirem sobre o que a gente falou, sobre decisões digitais, sobre o poder quando você investe no digital. Vocês, como empreendedores, vocês são investidores. Você pensa nisso. Vocês estão investindo o tempo de vocês o tempo todo. Então, não tenha medo no momento que você precisar investir, se você tomou a decisão de crescer. Porque também vender mais é uma decisão. Não adianta. Eu quero vender mais, eu quero ser grande. A minha referência é aquela hamburgueria lá. Não tenha medo de olhar para o seu concorrente que você admira e falar, pô, ele é minha referência. Não, gente, é inspirações. Isso é legal. Então, assim, poxa, eu quero chegar lá, eu quero chegar lá. Quer ver? Aqui hoje eu comecei a me inspirar no Sebrae. O Aislan sabe, a gente tem uma fotinha, Flávia, a gente tem uma fotinha que eu falei, cara, eu imagino a gente igualzinho o Sebrae ali, um momento fazendo propaganda na rua. E a gente idealiza isso, a gente até faz foto disso daí, enfim. Você não fez Empretec, não, né? Fiz. Fiz. Inclusive, o Cleiton participou ali do Sebrae. Eu fiz uma galera, mas eu fiz. Gente, assim, tem coisas que a gente se conecta, enfim. E os desejos. Qual é o seu sonho? Então, faz essa reflexão hoje. A gente vai falar de metas quando a gente começar a fazer de otimizações, nos intervalos das aulas de marketing, a gente vai falar sobre metas, sobre um monte de coisa. Mas, assim, bem padrão Sebrae, né, Rita? A Rita que já estudou lá, sabe? Então, a gente vai falar sobre isso, meta smart, vai falar sobre um monte de coisa. Mas, antes de falarmos sobre tudo isso, você está sendo convidado agora a refletir hoje, tomar essa decisão. Eu tenho uma marmitaria, é assim que eu quero estar. Como a Rita tem o luxo hoje de falar assim, eu vendo, gente, e assim, eu tenho medo de vender mais porque eu gosto disso aqui. Meu negócio é isso aqui e aí estou feliz. Realização pessoal. Qual é a sua realização pessoal? Então, qual é a sua meta? Né? Não adianta, assim, a gente falar, você pode vender mais. Eu quero vender mais, eu quero vender mais. Por quê? Para quem? Por quem? Então, faça essa reflexão hoje. Se você quiser vender mais, saiba que existe um caminho. Existe um caminho técnico, não é fácil. O Aislan falou aí, tranquilo, R$6 por dia você consegue. Mas, assim, a gente sabe que não é fácil, né, Aislan? Não é fácil. Vai exigir ali de você. Até disse, os R$6 por dia não é isso que vai mudar o negócio de vocês, é óbvio. Né? Então, assim, dá para começar com R$6 por dia. Mas não é os R$6 por dia que vai fazer você vender mais. Isso é óbvio. Então, assim, o que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é que para fazer um hambúrguer, vocês tiveram que investir dinheiro para fazer um hambúrguer. Então, na hora de fazer o marketing digital, principalmente a parte de tráfego, você tem que também ter um dinheiro para investir nisso. Então, isso tem que ser um insumo de qualquer alimento que você for fazer. Né? A diferença é que você vai conseguir mapear e saber exatamente qual parte ali, qual tempero que você está colocando no marketing digital que está trazendo mais hambúrgueres para você, ou mais pizza, ou mais marmita. Então, isso você consegue mapear. Olha só, eu vou fazer a precificação de todo o nosso cardápio novamente com a planilha ali de vocês, que disponibilizaram. E o valor do marketing, ele entra nessa ficha técnica, na precificação, como variável ou não? Deixa de fora. Entra lá, já tem até preenchido lá no custo variável. Ou está no custo fixo, não lembro. Tudo, Thiago. Você tem que botar até o pensamento que você vai gastar. Tem que botar verdade, o tempo do pensamento. Ou, já está lá, tem que já. botar tudo.
botar tudo para deixar passar nada. Gente, é só para não ser mal interpretado, porque eu parei na parte assim, gente, não é fácil, não é fácil. Calma, não é fácil, mas longe de ser impossível. Sim. E o que a gente vai trazer para vocês você não precisa ser um gestor de tráfego para fazer isso. O Aslan é o gestor de tráfego, o cara é muito bom, ele é especialista nisso, ele vai trazer de uma forma simples de vocês fazerem acontecer, tá? A gente fez um curso, as meninas aqui de marmitaria já fizeram, possivelmente, um cursinho, de como você criar seus primeiros anúncios, sabe? Assim, a gente vai ser uma pegada um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma pegada menos técnica, no sentido de direto ao ponto, né, Asna? Assim, a gente não vai pular as sopas de letrinha, CTA, não sei o quê, CPC, né? No princípio, a gente vai pular as sopas de letrinha. A gente vai direto ao ponto, como você rastrear, como você criar ali segmentação e vamos embora. Então, assim, não é fácil, por quê? Porque vai exigir de você disciplina. Por exemplo, a gente está na terceira aula e tem o terceiro dever de casa agora. Tem um monte de gente que está lá na primeira ainda. Quem vai conseguir chegar na última aula? Está gravado, no tempo de vocês. Também não se cobra, gente. Não se cobra porque a gente está gerando uma ansiedade nas pessoas impressionante com esse negócio de aula virtual, curso. Tem gente estudando tanto e fala, meu Deus, não estou conseguindo concluir. Calma, faz no seu tempo. Se organiza, faça no seu tempo. Está gravado. A gente não vai tirar essas gravações do ar, tá? Eu não estou te vendendo nada. Não está falando lá que só até amanhã. Não estou te vendendo nada, gente. Faz no seu tempo, mas faça. Tá? Mais fácil. Planeja lá. Esse domingo eu vou parar de manhã, na quinta à noite, ou na própria segunda, um pouquinho antes da aula eu já vou entrar, já entro no esquenta. Só faz. Então, assim, Dá vai uma fazendo no seu maratonada tempo. em vez de ser no Netflix, né, Rafa? Pois é, faz aqui o Delivery Flix. Eu acho que assim, é só a única vantagem que vocês têm, eu acho que isso vocês têm que mapear e ver, é que vocês fazendo no tempo que a gente está dando, e sempre de uma semana para outra, vocês vão ter a oportunidade de, ao vivo, tirar as dúvidas. Então, Perfeito. quem estiver na gravação não vai ter essa oportunidade de tirar as dúvidas. E dúvidas vão surgir. Isso é óbvio que vão surgir. Vai ter coisas que a gente vai falar e que, de repente, a gente achou que estava muito bem explicado, ou que, de repente, passou... Eu sou um cara bem técnico, então, assim, às vezes eu acho que eu falei já tudo da forma que foi. Às vezes o Rafa me puxa a orelha e fala, cara, você passou batido. Então, assim, cara, não tenho vergonha de vir aqui e perguntar. Não entendi isso. Não entendi. Tudo bem, a gente vai explicar. A gente vai ver. Isso aí. E assim, faça com a gente se puder. Se não, faça no seu tempo, mas faça. E o mais importante, gente, esse grupo a gente quer, como eu falei, a gente quer chegar em 5 grupos de 200 pessoas para impactar 1000 histórias. Isso é uma meta que a gente se deu de impactar 1000 histórias, porque o meu delivery a gente impactou já muito mais. Só que esse conceito de passar informação gratuita, o que a gente está fazendo aqui nesse curso, isso aí facilmente aí lá fora você vê um curso bem completo que vai te dar isso daí, talvez caro. Então, assim, eu precisava de uma ajuda de vocês. Se vocês puderem divulgar isso para outras pessoas do segmento de restaurante, porque é o que a gente foca, né? No segmento de gastronomia, todo mundo é convidado, tá bom? Não vai pagar nada. Eu só não garanto que eu vou liberar o meu delivery de graça para todo mundo, por favor. Mas se as pessoas, mas se as pessoas já usam de alguma forma... Sujando coisa limpa. Assim, Oi, meu anjo. Eu tô em aula aqui, daqui a pouco eu te respondo, tá? Ih, é meu filho dando papai aqui, ó. Boa noite, filhote. Ó, gente, então assim, convida as pessoas, a gente precisa disso, a gente precisa de pessoas lá para mover isso daí, né? A gente, por exemplo, na lista lá de presença, sempre tem 20 e poucas pessoas entrando, sempre vem 10, 12, mas assim, se tiver 2, 5, a gente vai fazer com toda a energia, a gente ama de verdade estar conectado, olhar o rosto de vocês é sempre mágico para mim, eu falo sempre isso, sou até repetitivo, porque é de verdade, de coração. Então, se puder ajudar a gente compartilhando, eu agradeço muito. E por fim, gente, nas próximas aulas... Aí, Rita, que linda aí do seu lado. E a gente conhece essa história já. Conhece. Tá mudo, Rita. Essa é minha justificativa aqui, ó. Ó. Maravilhosa. Que linda, parabéns. Maravilhosa. E, gente, assim, a gente quer buscar essas histórias para a gente contar. No final. Quer ficar velhinha, sim. No final, esse nosso projeto é de fato escrever um livro sobre isso que a gente está fazendo,
A gente tem um parceiro já que vai fazer isso. Então, a gente quer eternizar essas histórias que vocês que vão contar. A gente está só querendo apoiar. Mas eu quero contar daqui a pouco a história da Maria, falando como ela, o que ela fez, onde ela foi, de onde ela estava e os sonhos que ela realizou, da Anne, da Giovana, né? Da Rita. Da Rita eu já conheço bastante, mas eu quero contar. Do Tiago, da Ronande, da Sheila, da Regiane, da Flávia, Vou escrever de um tanta livro junto com o Raquel, Dani. Marcelo Alves. Pois Sabia é, ele é o disso? nosso parceiro, ele é o nosso parceiro. Pois é, vou É. fazer um livro, eu e ele. Estamos já. A gente também, a gente quer escrever um livro com ele, contando a história de vocês aqui que estão com a gente. Então, compartilhem, me ajudem a gente. Eu até fico brincando no Instagram às vezes. Não sei se vocês seguem os stories lá do Instagram da gente. Segue lá, dá uma moral, que nossa audiência lá é baixíssima, gente. A gente, o que a gente faz? Vou ser bem sério para vocês. A gente entende muito de tráfego para delivery, muito, porque é onde a gente testa, é onde a gente faz imersão, é onde o Aslan investe o tempo dele ali. E aí no nosso, a gente olha lá na nossa página e a gente fala, ih, o design daqui é fraco, ih, não sei o que é ruim. Mas por quê? A gente gasta mais o tempo aprendendo a fazer vocês darem certo do que a nossa página mesmo se engajando. Então ali é muito no orgânico, a gente evidentemente faz tráfego pago, a gente faz tráfego de conversão, a gente faz ali acontecer. O nome não ajuda muito também, a gente já sabe disso, que tem sistema lá na frente, enfim. Mas compartilhem lá. Acho que é importante vocês interagirem lá na nossa página para a gente se conhecer mais, gerar essa conexão que já existe, né? Então, se quem não segue aí, é Sistema Meu Delivery, o nome da página, por enquanto, e é por lá que a gente vai fazer todos os anúncios e comunicações. Quem for participar lá do Investe em Mim, tem outros quadros que vão surgir, tá? A gente está cada vez mais se posicionando como um amigo aí de vocês. E obrigado a todos que estavam aqui até agora, que estão aqui até agora. Quem for assistir a gravação, gente, fica com esse pensamento hoje, vai levar para casa e você vai refletir e vai se responder. Onde eu quero chegar? Eu quero realmente impactar e fazer mais vendas? Eu vou investir nisso daí? Faz essa reflexão, tá? Sobre essa parte do digital. Se você vai entrar nesse mundo, eu tenho uma versão, a tecnologia, eu dou um clique ali para desligar, eu acho que o computador vai explodir. Tá, você primeiro vai ter que trabalhar a mente, então. Cara, se você quer ir para cima ali com a gente nas próximas aulas, principalmente, você precisa decidir querer ir, tá? Não venham na próxima aula se você decidiu assim, eu não quero, esquece. Eu já estou feliz, ou então eu não quero aprender isso daí, eu não quero saber dessas possibilidades. Beleza, gente. Ótimo. Como eu falei, a gente não quer gerar pessoas ansiosas, isso eu não quero. A gente não quer gerar essa sociedade, mas se você quiser, vem com a gente, que a gente vai fazer acontecer. A chapa esquenta, a chapa hoje começou a esquentar, eu falei que ia esquentar, hoje começou a esquentar, a gente deu essa possibilidade para vocês. E aí, falando de decisões digitais, agora a gente vai para uma decisão lógica. Vocês decidem o cena dos próximos episódios, na carreira e no negócio de vocês. Essa decisão eu não estou tomando por vocês, não coloquei em default e nem é digital, é de vocês. Então decidam, fala lá com a gente, interage no grupo, comenta lá o que vocês acharam, vamos interagindo por lá, tá? E aí, só para a gente finalizar, eu queria ouvir pelo menos 2 pessoas, para não ser só uma pessoa, pelo menos 2, o que você achou de hoje e se isso te fez refletir algo no seu negócio. Ô, Rafael, acho que assim, eu entrei de gaiato, acho que é Deus mesmo, né? Na vida, eu acredito muito em Deus, então estava pesquisando, apareceu vocês ali, já participei do ao vivo, gostei bastante. Eu quero também agradecer a oportunidade aí de vocês, parabenizar também pela ideia. Eu acho que fazer algo pelo outro é sempre legal e importante, né? E dizer que eu estou bastante animado aí com o projeto de vocês e dar os parabéns aí pela ideia. Show, Thiago. Chama a gente lá no grupo para a gente ajudar nesse teu site aí. Vambora. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Mais alguém, gente? Mais uma pessoazinha, pelo menos. Mais Não uma vou pessoa. falar, não, que eu sou suspeita. A Rita sempre fala, mas eu adoro quando tu fala. Não, eu tenho uma coisa para dizer. Pronto. Sim. Vou dizer, você sabe que eu não consigo segurar a língua na boca a certas horas. Veja bem, ó, toda decisão, toda escolha que a gente faz na vida, certo? Seja ela qual for, no momento que a gente faz essa escolha, é a decisão correta. O que a gente tem que atentar, certo? Qualquer decisão vai ter consequências. Então, tem que pensar direitinho, ou então já se prevenir sabendo
que a decisão ou a escolha, né, que não é a mesma coisa, vai lhe trazer uma consequência, ou positiva ou negativa. Né? Contanto que, agora, se você não se levantar e fazer, não vai acontecer nada. Então, você tem que parar e pensar, realmente refletir o que é que você quer. Eu tenho um objetivo aqui, que é aprender. Por quê? Porque eu tenho um objetivo mais lá na frente, que é ensinar. Então, eu estou aprendendo para eu poder passar. Né? Estou aprendendo para... que é o que eu quero agora da minha vida. Então, a minha decisão já está tomada, o meu objetivo eu já sei qual é. Então, eu acho que você simplesmente entrar num curso, entrar num negócio, por entrar, eu acho que não é viável para ninguém. O Tiago está ali trabalhando, a Rose está trabalhando, estão absorvendo alguma coisa, estão aprendendo alguma coisa de positivo disso aqui vai sair. Então, antes de você enfiar os pés pelas mãos, simplesmente, não, eu vou fazer porque o curso do Rafa é massa. Massa nada, pare para pensar. Certo? Porque fulano faz isso, faz isso. Não é assim. As coisas têm que ser pensadas e bem resolvidas, porque senão, eu, pelo menos, não tenho mais tempo para errar. Eu acho que, para mim, já deu. Entendeu? Já errei um bocado e sei que ainda vou continuar errando. Mas o que a gente tem que entender na vida da gente é isso, que qualquer escolha, qualquer decisão que você tome, ela vai gerar uma consequência. E você tem que estar preparado para ela. E você só consegue estar preparado para as decisões que você toma se você conseguir absorver aprendizado. Senão, não aprende não, meu bem. Não vai para lugar nenhum. Fica parado no tempo. Então, esperando que... porque Deus, coitado, está de saco cheio, cansado de nego dizer, peraí, tem tanta coisa para ele cuidar. No início do encontro de hoje, eu falei assim, gente, vocês vão aprender muito com a Rita ainda, muito. Aí, ó, chave de ouro, a cereja no topo do bolo. Quando você começar a ensinar, Rita, certamente você já ensina. Quando você começar a ensinar isso aí em escala, abrir o teu curso, eu serei o primeiro da lista. Sou teu fã. Já falei isso. Gente... Eu gosto muito do trabalho de vocês e acho super legal o que vocês estão fazendo. Certo? Obrigado. Acho muito, muito legal. Oi, Rose. Vou falar rapidinho, eu estou aqui na cozinha. Ontem mesmo, um amigo falou assim, você precisa fazer tráfego pago, você precisa isso, você precisa aquilo. Eu falei assim, eu estou no meu orgânico, né? Porque eu acho que não adianta nada eu meter as caras, investir no tráfego pago, se eu nem sei o que é. Então, não adianta, não vai me levar a lugar nenhum, eu vou ficar gastando dinheiro. Eu preciso conhecer, saber o que é, entender, para depois eu fazer o investimento. Porque eu vejo muita gente, eu tenho um amigo, né, que ele já investiu em tráfego pago sem saber, e perdeu dinheiro, entendeu? Não sabia como que funcionava, perdeu dinheiro, porque não foi aquilo que ele estava esperando. Então, eu acho que essa iniciativa de vocês aí de ensinarem para a gente o que é, né, e falando o que é para a gente, eu acho que isso daí é uma coisa maravilhosa, entendeu? Então, vocês estão de parabéns, entendeu? Porque o que vocês estão fazendo estão plantando uma sementinha, né? Porque quando a pessoa for comprar algum produto, já sabe o que vai comprar e já sabe como é que é o caminho. O que acontece com isso daí? Não é você compra hoje e vê o resultado amanhã. Você já está sabendo, vocês já estão explicando como é que funciona. Né? Vocês vão investir, mas olha o tempo que funciona. Você já vai saber que você fez um investimento e o que aquele investimento vai render para você. Entendeu? Então, assim, eu estou aqui ainda na minha produção, aqui, que eu ainda fiz uma promoção, botei uma promoção de tudo, agora eu tenho que produzir, eu vou ter que entregar amanhã. Assim, maravilhoso. A PV, Rose? A PV! A PV, minha filha! Eu adorei a PV, gente, adorei a PV. Acorda pra vida, meu filho! Acorda pra vida, a PV. Vida. Gente, Rose, muito obrigado, Rose. Muito obrigado mesmo. É por isso que a gente faz e a gente tenta trazer, como eu falei, a gente tenta se comunicar de uma forma que vocês vão entender. Eu espero que a gente esteja conseguindo isso, tá? Gente, grato demais a todos, a todas. Tá? Obrigado por tanto todo mundo. Um beijo. A gente se vê lá no grupo. E ajude a gente aí divulgando esse grupo, ajuda a gente divulgando o nosso Instagram. Quando eu chegar em 10 mil, eu vou ficar enjoado lá nos stories, hein? Eu já falei isso daí, eu falo isso sempre o tempo todo aqui.
Fala, ih, quando eu chegar nos 10 mil do Arrasta Pra Cima. Se bem que agora o Instagram vai liberar o Arrasta Pra Cima para todo mundo, né? Então não precisa mais chegar nos 10 mil. Gente, um grande beijo. Você viu? Anne, obrigado, Anne. Tudo Prazer. bem? Ai, eu adoro o seu nome, eu já falei isso, né? Que na próxima encarnação eu vou ter um filho com esse nome. Imagina. Que bom. Né, Juju? Estou na fase dos netos, então, nessa encarnação eu não vou mais. Show de bola. Até mais. Pelo carinho com a gente aí, paciência. Eu tô engatinhando ainda nessa vibe de internet. Eu engatinho muito. Vamos juntos Obrigada. nessa daí. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Maria, Ioiô. Beijo, Tchau, gente. Beijo para todos. Tchau.